comecei Não a tem gravar. discurso, né, em sabatina. Tipo, eu não tenho que me despedir agora, né? Não. Que não. Sei lá, eu não sei como funciona. Vai. Discurso. Discurso. Em 3 sabatinas, mas tudo bem. Galera, vamos agilizar aí, coloquem no mudo. Agora a Isa vai explicar aí as diretrizes que ela pensou. E aí depois eu já falo para cá entrar, tá bom? Boa, vocês estão vendo aqui a página inicial? Isa, que foto é essa? Oi, Jess. Foi o que a gente teve para o case. Bom, gente, só passando para vocês, então, vou retomar as perguntas, não sei quem conseguiu abrir aí, mas a primeira questão é... Opa! Deixa eu só ver aqui, gente, um segundo. Tururu. Vou interromper só para ter certeza de que eu abri certo. Certeza que abriu sem as diretrizes. Ou enquanto isso, eu queria falar, galera que não viu ainda e compartilhou, por favor, compartilhe o forms do projeto do Acompanha Arte para ajudar aí. Só mandem para as avós, amigas, etc. de vocês, que vai ajudar muito a gente, tá bom? Obrigada. Eu tô com uma dúvida sobre isso. Diga. Fala. Vocês já mandaram um outro, tipo, há umas semanas atrás. É igual, é o mesmo, é outro? Tipo, qual a diferença? A gente só mudou os filtros para aceitar mais pessoas de diferentes idades. Antes era só para acima de 70 anos, agora é qualquer idade. Acima de 70. Boa. Mas, tipo, é igual o outro, então. Sim, sim. Tá bom. Fechou, valeu. Daí. Mas quebra muito não poder ser de Campinas. Campinas. Sim, achei. Vou compartilhar. Tava certo. Eu ia estar rodando e todas as amigas da minha avó de Guará. Tá, gente, então passando a primeira pergunta, eu coloquei os nomes zoeiros quando eu mandei para vocês por e-mail, mas só para resumir aqui nos títulos, a primeira questão é sobre geração de leads em um momento crítico. Então, pensando nesse momento de coronavírus, a ideia era que com a queda da demanda por nosso serviço de consultoria, então diminuiu bastante a entrada de leads, e a pergunta falava para ela traçar planos de ação, né? Não traçar, porque não dá no case, mas apontar planos de ação para curto, médio e longo prazo, focando na entrada de leads na EJ. E aí, a partir disso, eu queria também que ela falasse como vai ser a relação com outras áreas envolvidas, ou seja, como que elas vão trabalhar alinhadas para conseguir essa entrada de leads. Bom, eu coloquei um case e uma resposta aqui bem completa. Não é para vocês exigirem que ela tenha tudo isso, eu coloquei uma base para saber direcionar um pouco, até porque acho que nem todo mundo consegue se envolver também na área de marketing, nem todo mundo sabe o que se passa. Então, bom, de curto prazo coloquei de plano de ação para gerar mais leads. Trabalhar com coisas que já tem, então que a área já trabalha hoje em dia, e uso de ferramentas também que não tenham custo adicional. Então, não é hora da gente gastar mais dinheiro, até considerando que a gente está com caixa bem apertado. Segundo ponto, então, criar conteúdo que seja relevante para o nosso público. Coloquei também que first time buyer, então as pessoas que ainda não entraram em contato com a gente, que nunca consumiram nossos projetos, são mais caros do que a gente converter alguém que já entrou em contato com a EJ. Então, que a gente já tem algum contato, que a gente poderia fazer essa prospecção, que nem comercial já tocou. Então, focar em esses clientes que já passaram pelo nosso fluxo de projetos ou pelo nosso fluxo de vendas. Coloquei que não dá para deixar de lado nossos clientes atuais, então é o momento da gente garantir que a gente esteja gerando valor para eles, que eles vão ter uma boa experiência, até pensando em um pós-crise, em que eles vão voltar a consumir nosso serviço, então eles também seriam potenciais clientes. Coloquei que é importante considerar a sensibilidade e empatia com os nossos clientes nesse momento, então não é só a gente querer vender, não é só ter um discurso de estado de guerra, é também entender que as empresas estão passando por um momento bem difícil nesse momento e tentar colocar toda uma comunicação em volta disso. Coloquei também para levar em consideração que o comercial está trabalhando com uma estrutura mais enxuta, então hoje em dia a gente não tem mais um time de líderes de atendimento, a gente tem 3 vendedores. E com isso, nossa mão de obra diminuiu, então é melhor que a gente tenha leads mais qualificados do que muitos leads que não sejam tão qualificados, porque aí isso faz com que o trabalho da galera de comercial seja mais assertivo. Então, focar na qualidade, não na quantidade de leads nesse momento.
A médio prazo, coloquei para reavaliar os investimentos em AdWords, então talvez esteja no momento da gente investir mais no médio prazo, talvez esteja no momento de investir menos. Tipo, eu acho que a curto prazo não era para ver isso, até porque é meio que nossa fonte de segurança de entrada de leads, mas a médio prazo ela já consegue analisar os resultados da plataforma na crise do corona e consegue ver se vale a pena a gente continuar investindo, ampliar o investimento, diminuir o investimento. Coloquei também se vale a pena investir mais em novas plataformas, então pensando que a gente já pode ter um caixa maior para investir. Coloquei também que não seria legal fazer uma pesquisa agora de mercado ou tentar entender bem os consumidores, porque o mercado está muito instável, então as pessoas estão mudando um padrão de comportamento. Então seria legal esperar o mercado se estabilizar para a gente conseguir traçar melhor esse novo perfil dos nossos consumidores, dos nossos potenciais clientes. Coloquei também para avaliar o que deu certo no curto prazo, então para a gente ver se vale a pena investir de novo nisso, se vale a pena a gente parar, enfim, terceirizar caso seja algo que deu muito certo, enfim. E aí, então, analisar esses dados obtidos do momento de crise é essencial. Então, ela tem que entender tudo que deu certo no curto prazo, tudo que a gente pode continuar fazendo, enfim. E aí, por último, a longo prazo, ela tem que entender, então, todos os dados, tanto de curto quanto de médio prazo, para conseguir cruzar as informações. Então, algumas perguntas que seria legal conseguir responder a longo prazo: o que vale a pena para o nosso cliente, onde ele está, o que ele gosta de ler, que tipo de conteúdo ele prefere e o que atrai ele para a nossa empresa, porque isso seria um bom direcionamento de como a gente pode continuar produzindo conteúdo e gerando valor para os nossos clientes, sem ser por meio dos nossos projetos de consultoria. Em cima dessas perguntas que a gente conseguiria responder, que meio que traçaria o perfil do nosso potencial cliente, do nosso cliente, enfim, seria traçar um plano de marketing mais adequado para as próximas etapas, então até para um momento de pós-crise. Eu coloquei também que um dos aspectos mais importantes é conseguir manter o controle dos nossos resultados, então medir o que está dando certo, o que não dá, enfim, como eu já expliquei também. E aí também seria legal automatizar diferentes comunicações com diferentes tipos de clientes também para criar nosso branding. Então, entender como que é a comunicação com o cliente, como que é a comunicação com um ex-cliente, como é a comunicação com alguém que já passou pelo nosso fluxo de vendas ou com alguém que nunca entrou em contato com a marca DJ. Também desenvolver estratégias de fidelização de clientes. Então, como que a gente pode fazer com que os nossos clientes voltem a consumir nossos projetos? Como eu já passei antes também, essa é uma das maneiras mais fáceis da gente conseguir prospectar meio que ativamente. E aí, por fim, uma aproximação de projetos e comercial para a gente conseguir entender onde estão os maiores gaps dos projetos atuais, enfim, não dos projetos em si, mas as dores dos nossos clientes, para a gente conseguir solucionar elas com próximos projetos também, pensando em prospecção. E aí aqui eu levantei algumas relações com as outras áreas que eu acho que seria legal passar. Então, a mais importante de todas é a com comercial, principalmente a questão de preenchimento dos dados, que é essencial para todas as nossas fases de análise desses resultados que a gente fez em planos de ação no curto, médio e longo prazo, para entender o que deu certo, o que não deu, por onde nossos clientes estão chegando nesse momento de empresa. Relação com projetos. Se a gente conseguir entregar bons projetos, a gente vai garantir uma boa experiência do cliente e isso vai fazer com que ele saia satisfeito do DJ, provavelmente vire um promotor. Então, que ele volte, ou que ele indique, ou que ele volte a consumir nossos projetos. Também entrar em contato por meio dos consultores de projetos ou de coordenadores, entrar em contato com os ex-clientes para a gente ver se a gente consegue ajudar eles de alguma maneira, pensando também em prospecção. Institucional, precisa ter um alinhamento de comunicação, então como que a gente vai estar se comunicando com os stakeholders, como que a gente vai estar se comunicando com os clientes, com os potenciais clientes. Pensei também em prospecção de parceiros, outras EJs e ex-membros, que são fontes também legais de prospectar, e indicação nossa para projetos. Então, bem pensando no MEG também, como que a gente pode tentar conseguir criar essa relação com outras EJs. Em ADM, enfim, coloquei que seria muito legal ter essa análise de onde os investimentos deram certo, então o Return on Investment é um bom indicador que daria para usar nas iniciativas que teve. Gestão de pessoas, teria que ter essa alocação e acompanhamento dos membros que não estariam alocados em projetos e que poderiam ajudar a rodar nesse momento que precisasse mais de mão de obra. E aí a presidência ter o engajamento da gestão e o acompanhamento dos projetos em conjunto com o institucional. Então, como que está indo, como que está fechando, e também ir conversando com outras EJs para ver o que elas estão fazendo e o que a gente pode fazer também. Alguma dúvida dessa primeira questão? Check. Eu tenho, mas se falar, eu falo no final.
Não, então pergunta agora que que eu já passo aqui. Tá. Tipo, Isa, como foi muita coisa que você falou, eu queria entender, tipo, se tem alguma coisa que você considera que seria, tipo, um erro, assim, falar, tipo, por exemplo, gastar mais dinheiro do que a gente tem no curto prazo, alguma coisa nesse sentido que você considera. Sim, tem alguma, tipo, a maioria das coisas que eu coloquei, acho que não precisa fazer tudo, mas algumas coisas seria errado fazer o contrário, sabe? Então, tipo, isso que você falou é um exemplo, mas tem bastante coisa que não seria legal fazer nesse momento. Com certeza, investir em novas plataformas, um valor muito alto não seria legal, porque a gente não sabe como que vai ser o retorno e a gente tem nossa fonte mais segura, que é o AdWords hoje. Então, a curto prazo, isso não seria legal, até porque a gente não está com dinheiro sobrando. Isso é um exemplo de coisa que não seria muito da hora. Eu coloquei também a médio prazo que não seria, que eu não considero legal o momento de fazer a pesquisa de mercado, então tentar entender o perfil dos clientes. Isso eu expliquei também que eu acho que o mercado está muito instável, então o comportamento das pessoas está mudando muito rápido e acho que seria legal esperar se estabilizar. Até pensei na proposta que a candidata trouxe, que seria de contratar outra empresa ou outra EJ, que seria um gasto de dinheiro também. Então, você meio que gastaria energia, você gastaria dinheiro para uma iniciativa que talvez você tenha que refazer daqui 3 meses, que eu acho que não é o ideal. Mas Beleza. lembrando que, gente, ela pode discordar 100%, tipo, ela pode trazer outras iniciativas, enfim, outras relações também. Se alguém tiver também outra pergunta, pode interromper aqui. Bom, a segunda questão era sobre o uso estratégico de Data Analytics. Gente, não me julguem, não sei falar direito, mas esse foi o objetivo definido como anual da área de marketing, que era tornar a área de marketing estratégica a partir de Data Analytics. E aí a pergunta era para ela mostrar o histórico da área com que fez que esse objetivo fosse definido. Então, queria que ela trouxesse o que fez a gente definir esse objetivo anual, quais foram as necessidades que levaram a gente a definir isso e qual que é a importância do objetivo anual da área de marketing dentro da aspiração da empresa. Então, como que ele completa. E aí a B era para ela explicar um pouco sobre Data Analytics, qual que é a importância dele, e também falar como que ela segmentaria os clientes e qual que seria a comunicação ideal com cada um deles. E aí essa pergunta está mais aberta, que seria qual a comunicação ideal com cada um deles, mas eu já passo por ela. Então, bom, levantei alguns aspectos que levaram a essa estratégia, então a falta de alinhamento com o comercial, o estado de guerra de 2017, a prospecção ativa sem guideline ou estruturação, que foi muito no escuro, uma falta de entendimento do nosso cliente e atributos valorizados por ele, a falta de comunicação com o cliente em diversas etapas do fluxo dele de vendas ou fluxo de projetos, no fluxo da EJ no geral, decisões pouco embasadas em dados, então a gente não tem controle do retorno financeiro, enfim, e o baixo controle, enfim, dos resultados. E aí, de importância para a estratégia da empresa. Bom, vou passar no geral também, porque tem bastante coisa aqui, mas é meio que entender melhor nosso público para a gente conseguir traçar melhor um plano de comunicação, ter uma comunicação mais assertiva, conseguir trazer propostas mais personalizadas, projetos mais personalizados, que sejam mais fáceis de implementar. E, ao mesmo tempo, ter todo um conhecimento de mercado, cruzando as informações que a gente consegue pelos clientes, enfim, por fora, para a gente entender por onde a gente consegue buscar soluções mais completas. Isso é no geral, mas acredito que ela vai trazer mais específico. E aí, o que seria o Data Analytics? Então, trouxe que é a estratégia de análise, em que você estrutura, coleta, organiza os dados e, a partir disso, toma uma decisão. Coloquei análise de desempenho e performance de iniciativas, usar os dados do mercado e do cliente para mapear os perfis, então, os nossos potenciais clientes, enfim. Melhorar as ações de marketing, então, melhorar nossas iniciativas, ver o que está rendendo, o que não está, entender o comportamento dos nossos clientes, aumentar a assertividade na comunicação, então, saber como que a gente consegue se comunicar com cada um dos públicos ou perfis, depende de como você segmentar, e melhorar os processos da empresa como um todo. E aí, de comunicação, então, segmentação, coloquei mais que a gente vai querer tirar de cada perfil e dividir por clientes que já entraram em contato, mas que não fecharam o projeto, então que já passaram pelo nosso fluxo de vendas, clientes atuais e potenciais clientes. Aí de clientes que já entraram em contato, mas não fecharam. Seria entender por que eles não fecharam o projeto com a gente, até porque é um público mais fácil de converter em projeto, porque ele já conhece a marca, já entrou em contato, e a gente consegue também saber deles quais são as primeiras impressões que as pessoas têm da EJ. De clientes atuais, é legal entender como está indo o projeto, entender quais são os pontos fortes dos nossos projetos, quais são os pontos fracos, tentar continuar criando valor a partir de um conteúdo que seja relevante,
entender o que ele entende por qualidade, enfim, ter uma noção geral do projeto, até porque no meio do projeto, se a gente pega isso, a gente consegue transformar ele num promotor, caso ele não esteja gostando tanto do projeto e ainda dá para converter. De potenciais clientes, a gente coloquei que poderia entender o que atrai ele para minha empresa. Gente, desculpa. Tô no meio da apresentação. Tá, mal, gente, mas dá para entender a partir da pesquisa de mercado, principalmente, que ela propõe, entender o que atrai cada perfil de cliente, como que a gente pode prospectar melhor, quais são nossos planos de comunicação, como que a gente vai se posicionar nas redes sociais, enfim. A gente consegue ter uma melhor assertividade nas nossas iniciativas e campanhas que seriam melhor direcionadas. Gente, eu vou passar um pouco mais rápido a última, porque acho que está demorando um pouco bastante, não quero atrasar tanto ela. Mas a última questão era sobre a alocação de recursos. E a primeira delas é como que ela alocaria o budget dela, enfim, todo o dinheiro que é voltado para investimentos na área de marketing. E aí coloquei como que ela escolheria, quais ações deveriam ter mais investimentos, então como que seria a alocação desse budget. E depois eu queria que ela falasse sobre o trade-off entre você terceirizar e ter um bom desempenho em algumas iniciativas, versus você meio que economizar, fazer você mesma, mas enfim. Então, levantar esses pontos a favor, pontos contra terceirizar, entender o momento de terceirizar alguma coisa, até porque o budget da área de marketing já é muito alto e a gente precisa saber melhor onde que a gente vai investir. Bom, então coloquei fatores legais de levantar em alocação de recursos, que é importante ter controle, então você analisar as metas e colocar a métrica de sucesso para você entender se vale a pena repetir esse investimento ou não. Então, você tem que ter indicadores por iniciativa e tirar algum output dela, nem que seja, tipo, não deu certo essa iniciativa, não vamos fazer de novo. Então, para investir em uma iniciativa de novo, você tem que mostrar resultados. Coloquei também que é importante ter um contato com o comercial para garantir a coleta de dados de onde os leads estão chegando. Então, para saber onde ela vai investir em cada iniciativa, se está dando certo, se não está, a gente precisa conseguir coletar esses dados. Diversificar as iniciativas, então a gente não pode alocar todo o dinheiro em só uma iniciativa, só uma ação, a gente precisa diversificar, porque se não der certo, a gente tem outras opções também. Resultado ruim, como eu falei, não é falta de resultado, quer dizer que a gente só não vai investir de novo nessa iniciativa. E a responsabilidade maior da área é garantir que os leads cheguem, então que tenha esse fluxo, esse topo do funil de comercial e de vendas funcionando. Então é importante que isso seja garantido. Não dá para você tirar todo o dinheiro do AdWords, por exemplo, que garante a entrada de leads, e alocar numa iniciativa voltada a, sei lá, reformular nosso ESC com alguma empresa sênior. E, por fim, também, coloquei uma das regras que a gente usa para alocação de investimento. Não é o caso agora, nesse momento de coronavírus, porque a gente está com um orçamento esquelético, então usando só o que é necessário. Mas quando a gente consegue encher mais orçamento e liberar para iniciativas, a gente usa uma regra de 80 e 20, que é 80% investido em coisas que a gente tem certeza que vão dar retorno e 20% voltado para a gente tentar investir em coisas novas. E aí a B, que era sobre o trade-off entre terceirização ou não, levantei alguns aspectos também, que um cenário ideal, o diretor ele cuidaria apenas da parte estratégica, então passando essa parte mais operacional de colocar a campanha em prática e tudo mais para outras pessoas fazerem, principalmente em terceirização, mas isso tem um custo muito alto, então você precisa levar alguns pontos em consideração. Aí pela regra de 80-20 que eu acabei de falar, você deveria terceirizar ações que você sabe que tem um maior impacto positivo, então no caso do AdWords e do site, são ações que é legal de terceirizar porque você sabe que deu um retorno, então com as coisas que você quer testar, primeiro você faz sozinho e depois se você vê que é uma boa iniciativa, aí você pode ver se vale a pena financeiramente você terceirizar. Aí coloquei também que é importante para tudo que você vai investir e, enfim, terceirizar, o retorno tem que pagar aquilo que você investiu. Levantei também uma questão de arte que eu acho bem polêmica em termos de terceirização e envolvimento de membros na participação. Coloquei que é algo que demora, que nem todo mundo gosta de fazer, mas que precisa estar alinhado com a identidade visual do DJ. Então, se tiver alguém dentro do DJ que quer se responsabilizar por fazer isso, pode, mas tem que ser uma responsabilidade muito forte de que a pessoa realmente vai fazer e vai virar papel dela. Mas óbvio que ela não pode deixar de participar de projetos, e o projeto sempre vai ser uma prioridade dela. E aí de membros, então, coloquei que a prioridade é realizar projetos e seria só no caso da pessoa querer muito fazer realmente
e, enfim, continuar fazendo projetos. Você não pode parar de fazer projetos para trabalhar dentro da área de marketing, mas essa foi mais específica. Bom, gente, acho que é isso no geral. Tentei passar bem detalhado para vocês entenderem bastante da área, entenderem o que eu quis trazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem tirar, mas é isso. Alguém tem alguma dúvida? Sei que foi muito longo, mas, enfim, espero que todo mundo tenha entendido. Parou de compartilhar já, Isa? Eu acho que eu parei. Fechado. Falei já que ela pode entrar. De novo, o nosso CFO vai cuidar do timing. Então, vamos esperar ela entrar e o Julião já começa a contabilizar quando ela começar a falar. Isa, manda no grupo o case respondido. Por favor, no grupo de WhatsApp para a galera poder acompanhar. Tá gravando já, Ju? Top. Poucas palavras. Poucas palavras. Boas notícias, Enzão? O Enzo parece mais feliz, tá ligado? Menos sobrecarregado. Tá acontecendo. Menos pressão. Seria um projetinho de 13K no Corona? Seria uma olheira. Oi, galera. Cadê? Opa, tudo bem, cá? Oi, cá. Oi. Oiê. Oi, gente. Tudo bom? E aí, cá? Tá, vamos lá, então. Acabei de ligar meu celular. É pra já pôr o cronômetro ou não sei se vocês avisam da... Pode, vamos fazer assim, ó. Vou só retomar, então, todos os timings para todo mundo sacar. Alright. Vamos lembrar. Então, são 2 minutos de apresentação individual, 15 minutos de case, 40 minutos de perguntas abertas, que eu vou mandar o link daqui a pouquinho, e 15 minutos de perguntas fechadas, que a Isa vai mandar o link. Fechado? Cá, quando você quiser, você pode começar, já coloca seu tempo, e assim que você começar a falar, o Julio também já coloca o tempo no dele lá. Fica à vontade, manda bala. Boa, e lembrando que se você quiser alocar um pouco do tempo da introdução para o case, você pode. Tá. Oi, gente. Eu sou a Ká, pra quem não sabe. Eu acho que eu vou falar um pouquinho na introdução, porque também eu não sei quanto dá pra falar em 2 minutos, eu não quero ser muito rasa. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu queria conversar com todo mundo. Então, quem não conversou comigo ainda, tipo, me chama, vamos conversar, vamos falar sobre tudo. E quem quer conversar de novo, eu tô totalmente aberta depois que essa batina acabar. E acho que é isso. Queria falar que estou no 3º semestre de GV, no 3º de DJ. Eu amo esse lugar muito. E é isso. Bora pro case? Boa. Dá o tempo só, Julião, pra gente ter uma noção. Quanto tempo ela tem mais? Ela tem 1 minuto e 35 segundos a mais. Boa, Cá, compartilha a tela aí. Vou compartilhar. Deixa eu espelhar o primeiro. Daí... Boa, começa quando você Peraí, quiser. tá falhando o meu compartilhamento de tela. Eu não sei que problema deu, mas espelha do seu. É melhor, eu acho. Consegue? Só pra gente não ficar nesse... Você fala quando for pra passar de slide, tá? Ah, foi. Foi? Boa. Foi. Tá bom. Acho que não vai dar nenhum problema. Foi mal, gente. É que a internet aqui às vezes é um pouco... Enfim. Bom, vamos lá pro case, né? São 16 minutos. Eu ponho no cronômetro? Isso, 16 e 35 segundos. Tá bom. Gente, como vocês sabem, acho que eu vou passar um pouco nas perguntas. Legal, não tá indo o PPT. Tem que clicar no PPT. Isso. Eu tô clicando, peraí, é que não tava indo. Mas enfim, eu vou passar rápido para as perguntas, porque a Isa já leu para vocês. Mas enfim, nessa daqui tá pedindo pra gente mapear possíveis entradas de leads e novos planos de ação para uma mudança de cenário abrupta. Então, é que mais ou menos o que vem acontecendo, que nosso Ads está bem prejudicado. O que acontece hoje? Nosso Ads é a principal fonte, o Google Ads, ele teve uma taxa muito grande, uma queda nas taxas muito grande de conversão e um aumento muito grande também do CPC, que é o custo por clique. Então, o que acontece? O nosso Ads está um pouco insustentável financeiramente, considerando a nossa situação financeira. O que eu acho? Eu não acho que a gente devia abandonar ele de forma alguma, principalmente porque, como eu disse antes, a nossa principal é a entrada de leads, mas tem coisas que a gente consegue fazer para melhorar isso. A primeira delas é as estratégias no curto prazo,
que são estratégias de inbound marketing. O que é isso? A gente fazer um marketing de conteúdo que se relacione, que converse com os nossos clientes e chame as pessoas. Ele é um pouco mais indireto, então ele não é uma forma direta de chamar as pessoas que vão clicar como anúncio, que você vai clicar e entrar, mas ele funciona muito bem, principalmente para construir nosso posicionamento, para começar. O que eu coloquei aqui de relacionamento com influencers? Esse relacionamento com influencers que eu pensei era mais assim, a gente pensar perfis e pessoas, então páginas do Instagram, etc., que falam sobre os assuntos que a gente trata, então que falam de finanças, que falam sobre outras coisas, administração de empresas, e fazer lives com essas pessoas, fazer parcerias e tentar entrar em contato com esse público. Além disso, pensei na gente elaborar, igual estava sendo elaborado na Task Force antes, uma cartilha de dicas. Então, o que é essa cartilha? Ela é uma tipo um PPT que vai falar para as pessoas, para os empresários, coisas para fazer, dicas de como lidar com essa situação e como que vai funcionar, como que isso ajuda na prospecção de leads. As pessoas que colocarem o contato delas no site vão receber essa cartilha. Então, além da gente conseguir conquistar o público pelo conteúdo, a gente cria uma base de dados, isso mais no médio prazo, né? Mas a gente cria uma base de dados. Além disso, eu pensei para o curto prazo na retomada da Task Force para marketing, porque era uma coisa que estava funcionando muito bem, estava trazendo muitos insumos bons, principalmente porque tem várias cabeças diferentes pensando na área, que é uma coisa que falta hoje em situações de crise por ser só a diretoria. Aí, para médio prazo, eu pensei na continuação do marketing de conteúdo, pensei também na prospecção ativa e aquela base de contatos que eu falei antes vai ajudar nisso. Então, a gente vai ter uma base de dados de alguns clientes ou possíveis clientes, enfim, vai ser uma melhor orientação, então passo para frente já. Também revisar os investimentos do Ads. Então, o que aconteceu? A Isa agora mudou uma parte dos investimentos no Ads e a gente tem que ver se esse novo modelo está funcionando, se não está, medir esses resultados através do dashboard que a gente tem e, assim, melhorar os próximos e fazer o marketing de nicho para empresas maiores. Isso porque algumas empresas maiores podem estar com um caixa mais confortável e podem ter problemas que elas querem resolver agora, que todos os preços estão mais baratos, que o mercado está procurando, que a gente está procurando clientes, no caso. Além disso, eu pensei em explorar o marketing da GV e eu coloquei isso em médio prazo, porque a exploração do marketing da GV é uma coisa que leva tempo, eles são chatos, é difícil de negociar e a gente precisa estar bem estruturado para conseguir entrar nisso. Então, eles postarem coisas no Instagram e no site, etc. Aí, no longo prazo, pensei em continuação do que estava rolando antes, então das iniciativas de marketing de conteúdo, de revisão dos investimentos no Ads, de marketing de nicho e do uso do marketing da GV. Então, essas iniciativas seriam coisas que começariam nesse prazo, mas que não iam parar, que iam continuar, principalmente se elas estiverem dando bons resultados. E também a construção do branding da EJ. Eu coloquei isso a longo prazo porque, tipo, é uma coisa que a gente não consegue fazer pontual e não é uma coisa tangível. A construção do branding, ela envolve um posicionamento mais humano, um posicionamento relacionado ao nosso propósito, principalmente nesse tempo de coronavírus, que a gente realmente precisa focar nas relações humanas como empresa. Aí a segunda parte da pergunta pedia para relacionar marketing com as áreas e ver como isso daí ia funcionar num todo para prospectar os clientes. Primeiro eu pensei que acho que é uma consideração legal falar que o alinhamento das áreas, ele contribui também para o fortalecimento da EJ como um todo e não só na entrada de leads. Então, aqui tem alguns relacionamentos que contribuem indiretamente. Por causa do tempo, eu peguei só os principais. Então, a primeira é marketing institucional e eles juntos contribuem para o fortalecimento da marca. Então, isso por quê? Porque marketing é tudo que é a estratégia por trás da imagem, institucional vai ser os braços, os seus stakeholders, e vai ser quem efetivamente vai correr atrás do marketing da GV, do marketing de nicho para empresas maiores, através de parcerias, como eu tinha falado nas propostas, e outros tipos de prospecção pelos stakeholders. Então, pessoas que a gente conhece, ou ex-alunos da GV, alumni, etc. E aí depois entra a relação de comercial. Então, o comercial entra num papel de organização e conversão. Então, é a organização dos nossos leads e conversão dos leads em clientes. E aí entra a prospecção ativa, principalmente, envolvendo toda aquela iniciativa de base de dados, preenchimento correto do Pipefy, coleta correta do ESC, e essa coleta correta do ESC, desculpa, ela vai ajudar porque vai dar feedbacks e uma melhoria no serviço. Então, ela não é uma coisa que ajuda diretamente a trazer leads, mas ajuda a gente a melhorar o nosso serviço para, assim, trazer cada vez mais leads. Depois tem a relação da tríade, que é uma relação mão na massa e alinhamento. E que essa tríade a relação da tríade seria o quê? A Task Force, nos modelos que estavam sendo rodados antes, talvez não para comercial e projetos, isso não é no meu escopo, mas as pessoas que estão e o alinhamento todo das áreas. Então, vai ter o envolvimento direto da gestão. E eu coloquei a DM20, que eu acho importante, não é direto na prospecção de leads, mas eu acho muito legal colocar, porque precisa acompanhar os indicadores de ROI e CAC, que são o retorno sobre os investimentos e o custo de aquisição dos clientes, para fazer uma revisitação periódica no budget e assim ver onde a gente pode investir e onde não pode. Aí a questão 2 era chama na estratégia. Ela falava sobre a parte do objetivo anual do OKR de marketing, que é tornar a área de marketing estratégica a partir de Data Analytics.
Pedia para mostrar o histórico da área com relação a isso e a importância para esse ano e como ele contribuiu para a aspiração. E aí eu fiz um histórico da área bem básico até, né, por causa do tempo, mas o histórico da área ele podia ser definido em algumas palavras. A principal é desorganização. Então, os dados eles não eram registrados, eles eram registrados de forma incompleta. Às vezes, a Plumes, que era a plataforma que tinha antes na gestão da Jazz, e o Pipefy, eles não eram corretamente preenchidos, o que prejudicava muito a análise de dados. E uma coisa muito importante é que tinha viés nos dados do ESC. Isso porque o ESC, eu digo o estudo de satisfação do cliente, que envolve algumas coisas, principalmente o NPS, que acho que é o que a galera mais conhece. Porque os clientes insatisfeitos não respondiam. E aí isso fazia com que o nosso NPS fosse lá em cima e o estudo da satisfação do cliente ficasse viesado. E a gente precisa mudar isso para poder também melhorar, senão a gente fica confortável numa situação que pode não necessariamente ser verdade. Também tem os dados não são explorados e nem analisados, então o Pipefy ele não serve só para visualizar em Kanban a parte de comercial, ele também serve para a gente criar relatórios e analisar números, então você consegue exportar a base de dados dele e brincar com os números de verdade, criando gráficos para saber quantos clientes estão entrando, quantos estão sendo convertidos, qual que está em cada passo, em qual passo que a gente está perdendo mais cliente, então se é no diagnóstico, se é na proposta, enfim. E aí o outro ponto era o CVM, o mapeamento de leads eram desalinhados, então tinha muito problema quando o lead chegava por telefone, isso não era corretamente mapeado e alguns dados importantes eram perdidos no processo. Por que é importante para o ano? As iniciativas de marketing mais embasadas, elas vão passar senioridade e assertividade, então a gente vai parar de gastar nosso dinheiro com coisas que não fazem tanto sentido, isso por causa do ROI, através da análise do ROI e do CAC, e principalmente porque a gente vai estar num cenário de baixo faturamento. Além disso, a gente tentar acertar e errar e não medir os nossos acertos e erros também é muito ruim pra gente. A gente precisa direcionar as próximas iniciativas para parar de perder tempo batendo na mesma tecla, que é uma coisa que acontece às vezes na EJ, da mesma tecla, do mesmo jeito, sem mudar nada. E como que isso se relaciona com a aspiração? Eu acho que das partes da aspiração vai ajudar mais soluções mais completas, porque a gente vai saber mais sobre o cliente, mesmo antes dele entrar e passar pelo pipe comercial, porque a gente vai poder mapear perfis e também análise do ESC que geram melhorias, igual eu falei dos feedbacks. As soluções mais implementáveis é relacionado, mas não diretamente, porque, como eu falei, vai ter análise do ESC, então a gente vai conseguir saber no longo prazo se os projetos foram implementados ou não. Aí eu vou voltar aqui na pergunta rapidinho, só para mostrar o B. O item B, ele perguntava o que eu entendo por Data Analytics, como que eu segmentaria os nossos clientes, se eu tivesse que segmentar, e qual seria a comunicação ideal com cada um deles. Eu separei essa resposta em duas partes. Primeiro, o que é Data Analytics no geral, então a coleta e análise de dados, para mim a Data Analytics é a coleta e análise de dados com o objetivo de melhorar o desempenho da empresa. Isso no geral. E aí Data Analytics na EJ, são todas as informações sobre aqueles que entram em contato com a empresa. Por que eu falei entram em contato com a empresa e não necessariamente clientes? Porque os leads que chegam, eles podem ser qualificados, desqualificados, eles podem fechar projetos ou não. Eu acho que é importante a gente analisar todos esses tipos diferentes e entender em qual parte a gente está perdendo, qual parte a gente poderia melhorar, se as nossas estratégias estão trazendo leads qualificados ou desqualificados. E eu coloquei aqui algumas perguntas que seria legal relacionar com Data Analytics. Então, a gente consegue transformar em Data não só informações quant, dá para transformar em informações quali também. Como descobrir no EJ, qual é o setor da empresa, do cliente, qual o tamanho, que fase chegou, foi CVM, diagnóstico, proposta, fez projeto, finalizou o projeto, acabou o contrato no meio, por quê? O que aconteceu? Qual é o escopo do projeto, se pagou, quanto pagou, se teve inadimplência ou não, e os dados do ESC, que são depois. Então, se o cliente ficou satisfeito, se ele recomendaria EJ, se ele já recomendou, se o projeto cumpriu com as expectativas dele, se foi implementado, então dá para viajar em muitos sentidos. E também sobre a segunda parte é sobre os perfis. Então, eu só fiz um disclaimer que essa resposta não tem embasamento estatístico, porque isso é basicamente no achômetro com que a gente tem hoje, por isso seria interessante a gente fazer uma pesquisa de mercado. O perfil 1 Travou aí para todo mundo? Trava o timing aí. Travou. Sim, travou para o timing. Acho que caiu a net dela, já trava o timing aí. Pera aí, ela tá aqui ainda? Ou saiu? Tá, pausou em 6h20. Então, com muito sentimento de dono. Cá. Travou Oi. sua internet. Você tava falando no Parou o perfil tempo 1 na hora aí. que travou? Oi? Deu uma travada na internet, a gente parou o tempo na hora que travou, tá? E aí você pode começar daquele momento, porque ficou uns 30 segundos sem ninguém te ouvir. Eu não sei onde foi.
Perfil 1. Tá. Você estava falando do perfil 1. Ah, tá bom. Acabar de qual falar que pa- ela é estatisticamente válido. Ah, tá bom, peraí. Tá, tranquilo. Tava falando só que o perfil 1 é uma PME, não ADM. Vocês estão ouvindo? Positivo. Tá. Que é um pequeno e médio empresário que não entende de administração. E por que que eu separei assim? Porque eu acho que é importante a gente analisar esses perfis maiores, ao invés de ficar olhando partes pequenas sem embasamento. O que que é esse não ADM? Ele não conhece sobre os escopos e as partes técnicas do que a gente faz. Então, essas pessoas, elas chegam na IJ, então comunicação outbound é ads e programas como pequenas empresas, grandes negócios, e a comunicação depois que ele já vira cliente tem que ser um acompanhamento próximo para gerar confiança, para checar que os dados não vão ter nenhum erro de administração dentro da empresa. E também é legal recomendar que siga o perfil do Instagram, porque a gente vai ter conteúdo didático e interessante, então para a pessoa aprender mais também sobre o que está rolando e usar a IJ como uma fonte de conhecimento. O perfil 2 é uma PME ADM, eu abreviei desse jeito, que é um pequeno e médio empresário que entende alguma coisa de administração. Então ele conhece um pouco ou bastante sobre consultoria, finanças e algumas partes dos outros escopos que a gente faz. Gente, eu não consigo ver o chat, então quando for alguma coisa avisa, tá? Eles conhecem a EJ por anúncios e pela GV, então pela marca da GV. A comunicação tem que ser um acompanhamento próximo, mas não precisa ser tanto nesse sentido de checar os dados quanto do que não entende de administração. E é legal recomendar que siga o perfil do Instagram e se inscreva no blog, porque o conteúdo é de interesse do cliente e não só dele com a empresa dele. E o perfil 3, eu coloquei empresas maiores, porque eu acho que é um perfil importante que a gente pode explorar e que também a gente deu uma explorada no último semestre, no último ano. Eles conhecem a gente através de institucional, geralmente sabem sobre os escopos, e a comunicação tem que ser feita com bastante senioridade, geralmente uma linguagem mais objetiva e pontual, porque as pessoas são muito ocupadas, e talvez uma construção de relacionamento para o futuro, para ser um possível parceiro. Faltam 5 minutos. A terceira e a última questão era money, money, money ou infarta Juliov. Essa questão falava sobre uma parte muito importante do marketing hoje na EJ, é uma questão muito relevante, que é o limite de budget. Hoje, a área de marketing ela tem o maior budget da EJ, um dos maiores, se considerar mensal. Então, é muito importante que a gente observe essa questão. A questão A era como você pretende escolher quais ações devem ter mais investimento e como seria a alocação do budget disponível. Pensei, como que eu pretendo escolher? Com base no cenário. Então, depende muito do cenário que a gente vai estar. O ideal seria fazer uma pesquisa mercadológica, mas o cenário do corona pode ser um empecilho, porque a gente pode não ter caixa para isso. É importante que a gente priorize as ações que são importantes para a gente sobreviver. Igual todo mundo falou dos candidatos até agora, a gente precisa primeiro arrumar a casa antes de decorar. Então, o primeiro cenário seria com uma recuperação de caixa pós-corona. E aí, como que eu ia decidir fazer a alocação? A gente vai manter a alocação da maneira que está, até realizar a pesquisa de mercado, e a partir dos insumos coletados, bolar um plano de marketing que vai decidir para onde vai cada porcentagem do budget. O segundo cenário seria de uma seca e um orçamento baixo. Então, a ideia é não fazer a pesquisa de mercado no momento e decidir as estratégias futuras com base na noção que a gente tem do passado da EJ, que seria investimento no Ads, então continuar o investimento, mas dessa vez pensando em gerar um equilíbrio na entrada dos escopos para que as células funcionem de uma maneira que faça sentido, então que não tenha, por exemplo, muito pouco operacional, essas pessoas ficam ociosas enquanto o financeiro está cheio de projeto. E diminuir também o orçamento de marketing de conteúdo, se a gente tiver com uma seca e com orçamento baixo, porque é o que traz menos retorno hoje. E aí eu pensei em tirar uma parte disso e também reverter uma outra parte para anúncios em redes sociais e pop-ups em outros lugares para a gente experimentar outras estratégias. Aí a segunda parte pedia para falar sobre a terceirização, que é um custo muito alto e que precisa, porque a área hoje ela é apenas de uma pessoa. Então, como que eu pretendo equilibrar as atividades e iniciativas realizadas por uma empresa parceira? Eu coloquei essa também em duas partes, que é a relação de EJ para a empresa e da empresa para a EJ. Eu coloquei empresa porque a gente pode ou não continuar com a Alvolup, isso vai depender muito do cenário que a gente vai estar, de quanto eles vão cobrar, de como que vai continuar o retorno. Tem umas outras empresas que a gente pode considerar, então eu coloquei empresa no geral. EJ para empresa, o que é a relação de EJ para empresa? Tem que alinhar sobre estratégia, ter uma comunicação contínua, feedback sobre os resultados do Ads, então a gente dá feedback sobre se a estratégia está funcionando ou não e feedback sobre os conteúdos produzidos, se a gente achou legal, se não, se deu retorno de clientes, se não deu, se os clientes elogiaram, se não. E de empresa para EJ, a empresa para EJ traz o conhecimento especializado, então ela traz o conhecimento especializado na gestão do AdWords, na produção de conteúdo, que é uma coisa que a gente não tem,
e também dados e relatórios dos resultados das ações deles. Então, tipo o dashboard que a gente tem da Volup hoje, que melhorou muito a relação da 2 gente com minutos. o que está rolando na campanha do Ads. E também pensar nas melhorias contínuas no desempenho. Uma coisa que não acontece muito hoje é uma relação de troca de feedback com melhoria. A gente teve um desempenho muito contínuo da empresa terceirizada, com relação a ads, com relação aos conteúdos, sem muitas melhorias. A ideia é que tenha, no cenário futuro, bastante melhoria. Ai, gente, desculpa, acabou meu tempo aqui, mas vai falando do tempo aí, Julia. Enfim, as Falta atividades 1h20 divididas... agora. As atividades vão ser divididas entre a parte da diretora e da empresa. A parte da diretora seria a formalização e produção do conteúdo para o Insta, isso relacionado com a proposta que eu falei de marketing de conteúdo do Instagram. Aí o alinhamento da empresa alinhamento com a estratégia. Então, a diretora tem que estar muito alinhada com a estratégia para poder passar essa estratégia para a empresa e que esteja tudo, o marketing esteja tudo uma unidade só, porque fazer separado às vezes prejudica. Tem que também fazer uma análise dos dados coletados. Então, os dados vão ser coletados e passados para a gente, mas quem faz a análise efetiva e passa isso para a realidade da IJ é a diretora. Também tem que fazer a comunicação com o time comercial. Isso envolve muitos aspectos, muitos que eu já mencionei, alguns também extras. Então, a comunicação com o time comercial de como cuidar da experiência do cliente, a comunicação com o time comercial de certificar que está preenchendo direito, de dar feedback, de melhorias, e todo um relacionamento e cuidados com a imagem e também com o institucional. E aí, da empresa, as atividades da empresa são produção de conteúdo para o blog, efetivas, atividades que a empresa tem que fazer, que a gente paga ela para fazer. O LinkedIn e o Facebook, que são conteúdos que a Volup faz hoje, vai depender do cenário que a gente tiver financeiramente. Então, eu quis colocar isso como uma não certeza. E o alinhamento também com o Brand Book da IJ. Então, essa produção de conteúdo tem que estar alinhada com a nossa estética de marca e com o que a gente vai querer passar para as pessoas e vai construir nosso posicionamento. Porque hoje é muito cortado o marketing, ele é muito picotadinho. Tempo, Cá. Era isso. Boa, no timing, perfeito. Yes. Gente, vamos lá então. Eu vou mandar para vocês o link agora de perguntas abertas, tá bom? Pode parar de compartilhar, Cá? Foi, né? Espera aí. Desculpa a falha na internet, gente. Se falhar de novo, vocês me avisam. Avisamos, pode deixar. Pode deixar. Galera, mandei para vocês. Vamos começar com a Isa, por favor, enquanto a galera vai colocando. Vamos. Aí, quando a Isa Oi, começar a Cá. perguntar, pode... Tá, tô começando. Parabéns pelo processo. Minha pergunta, a primeira é em relação ao que você falou no seu briefing, no seu PPT de propostas sobre a plataforma de CRM. Hoje em dia, a manutenção e o preenchimento do Pipefy já está bem consolidada e temos os vendedores como responsáveis. O que você acha que falta explorar na plataforma e quais dados você considera importantes que ainda não coletamos e que tipo de análise você pretende fazer? Tá, Isa, eu vou falando e aí você vai me lembrando dos tópicos que faltam falar, tá? Então, o primeiro que você falou que eu comentei sobre o preenchimento tá muito melhor, muito mais estruturado. Ainda tem algumas críticas em relação ao preenchimento da parte dos vendedores, também na parte do time comercial, então eu achei legal comentar, só porque a gente não pode se conformar aqui porque tá melhor, não tem coisa para melhorar. Você falou também quais dados que a gente não coleta hoje que é interessante coletar. Eu acho que seria muito legal a gente perguntar, ao invés de... Esse é o principal, que eu vou falar, na verdade. Perguntar também... A gente pergunta hoje só se a pessoa recomendaria a EJ e não pergunta se ela já recomendou. Então, eu acho que seria uma pergunta muito legal pra gente adicionar. Você perguntou também quais dados que seria legal, como explorar, né? E o que tem mais Isso, o que você acha que falta explorar na plataforma e que tipo de análise você pretende fazer? Dentro do Pipefy, tem algumas abas que a gente não usa, que são algumas abas de relatório e de diagnóstico, de tudo. Então, dá pra gente pegar todos os dados que estão... Acho que eu falei até um pouco disso no case, mas falei muito rápido. Dá pra pegar os dados que estão em Kanban e transformar isso em dados mesmo. Então, a gente consegue transformar em gráficos, em relatórios, dá para ver o desempenho de cada vendedor, dá para ver a conversão de cada escopo, dá para ver muitas coisas legais que a gente não pega e visualiza. E a ideia seria passar isso para a gestão e também misturar com os dados que vão estar vindo das redes sociais, que dá para fazer porque as duas plataformas conseguem exportar em Excel. E acho que é basicamente isso. Boa, Nicoloco. Agora eu fui ligeiro. Vi que lançou, já fez. Vamos lá. Cá, primeiramente, parabéns.
enfim, incrível te ver aí. A gente fez o primeiro projeto juntos e muito orgulho de você. Mas, mano, a minha questão vai no sentido que você, no seu PPT de propostas, colocou uma proposta relacionada a uma análise de mercado, né, para entender um pouco melhor sobre o perfil dos clientes DJ. E você citou duas frases que eu achei interessante destacar. Com o objetivo de retirar o viés que nossos consultores poderiam trazer para os roteiros, envolverá a fase qualitativa e quantitativa, você explicando um pouco melhor como seria a análise de mercado. E também você citou que seria o objetivo seria um maior entendimento sobre os comportamentos, demandas, gostos e necessidades do público. Tendo isso em vista, eu queria que você comentasse 3 tópicos dessa proposta sua. Primeiro, eu queria que você explicasse qual que vai ser a relação dessa proposta com os outros dados que você propõe pegar com Data Analytics. O que você espera obter? Como é que você vai fazer essa mistura? O que você está esperando de output final disso combinado com Data Analytics? O segundo tópico é se você não acha que atualmente, como o mercado está muito instável, se não podem ter demandas, perfis dos clientes que estejam variando de forma muito rápida. E, por fim, eu queria entender se você acha que no momento atual a gente tem recursos para fazer isso, se você achar que não será possível no momento atual, se você tem um plano de ação para conter isso. Se não ficou claro, eu posso repetir depois, mas eu já acho que você entendeu. Não, tudo bem. Vamos por partes, então. Você falou sobre a pesquisa de mercado. A primeira coisa que você falou foi para retirar o viés. Queria comentar isso, que foi uma coisa que surgiu em várias das minhas conversas de processo. Então, era essa ideia de trazer uma pesquisa de mercado e por que a gente mesmo não faz, já que a gente sabe e a gente é muito bom nisso. É porque pode ter viés no roteiro e a gente sempre tenta, na parte estatística, tirar o viés. Acho que é basicamente isso, o porquê de terceirizar em algum momento. O maior entendimento sobre o nosso público, eu acho que isso que eu escrevi é basicamente o que a gente tem que ter na cabeça. Pensa que a gente, na pesquisa de mercado, vai estar ocupando a posição do cliente. Então, a gente vai ter as nossas ideias, vai ter o que a gente espera, mas as pessoas que vão estar efetivamente fazendo, que vão mostrar pra gente o que vai sair de output, o que seria legal de sair, qual que é o melhor caminho. Por isso que a ideia era terceirizar. Aí você falou da relação com outros dados e como isso vai relacionar com Data Analytics. Então, como que isso relaciona com Data Analytics? Você não mistura os dados de uma pesquisa com o que a gente coleta, porque eles são duas coisas separadas. Então, a base que a gente vai coletar vai ser uma base real do que são os clientes DJ, e a base da pesquisa de mercado vai ser uma base para a gente basear nossas decisões estatísticas. Então, para montar um plano de marketing que vai fazer sentido. A ideia é que esse seja uma iniciativa inicial, então, mas para a gente ter um melhor direcionamento do plano de marketing no começo, e depois que esses dados eles vão ser substituídos por uma base de dados mais concreta e mais real, que vai ser a nossa efetiva. A demanda vai estar... As duas últimas perguntas são sobre o contexto atual, e eu não acho que cabe no contexto atual, por 2 motivos. Caixa, a gente não sabe como a gente vai estar, tanto que eu coloquei no case, mesmo, se a gente tiver com bastante dinheiro, tiver sobrando, tiver bom pra gente dar uma enfeitada, pra gente melhorar nossas iniciativas de marketing, vamos fazer, senão a gente mantém como já funciona hoje, que a gente tem boas entradas de leads, e espera isso para um momento mais seguro, e também por conta desse motivo, que os clientes agora eles estão viesados, tem todo o viés da crise do coronavírus, que talvez não tenha mais para o futuro. Então, legal, eu acho que é exatamente isso, tem que esperar, sim. Beleza, obrigado. Obrigada a você. Tiva Celucci, El Monstro. E aí, casinha, suave? Mano, parabéns aí. Muito orgulho de você, igualmente. Vi quando você cresceu nessa porra. Você é foda. Mano, minha pergunta é mais leve que a do Nicolai. Eu queria que você fizesse para mim uma autocrítica da sua atuação no Task Force de Marketing. Então, o que você acha que você mandou bem, o que você acha que você poderia ter mandado melhor? E, muito além disso, o que você acha que você aprendeu no Task Force de Marketing fazendo? É isso. Não sei se vou seguir a ordem que você está esperando, mas eu vou falar. O Task Force de Marketing foi uma oportunidade incrível de ter contato com a área, então isso foi muito bom. Eu tenho uma autocrítica muito forte, que eu queria ter feito muito mais, então eu acho que eu deixei a desejar em muitos momentos. Óbvio que tem um monte de desculpa para dar, mas eu não acho que é hora. Eu acho que eu podia ter feito muito mais, sim, podia ter corrido mais atrás. Foi um momento que eu também estava com muito receio de trazer algumas ideias por ser relacionado ao processo, e eu não queria que isso viesasse as pessoas, então estava muito um passo cauteloso, mas eu acho que, dado o contexto, poderia ter sido menos cautelosa nesse sentido e ter explorado mais as pessoas, até porque todo mundo lá estava com a cabeça formada de marketing e queria fazer a EJ funcionar e não essas coisas relacionadas ao processo. O que eu aprendi? Nossa, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi, de verdade, foi muito bom discutir com as pessoas sobre isso e discutir em reuniões. Aprendi que tem mais gente interessada em marketing na EJ do que parecia.
o que foi muito legal. E acho que deu uma motivação a mais para vir para o processo, na verdade. Tinha mais alguma coisa que eu esqueci? Acho que era isso. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Enzão. Oi, Cá, tudo bem? Primeiro, parabéns pelo processo aí. É muito difícil estar aí na frente, eu sei disso. Mas eu vou pegar minha pergunta aqui para ler para você, tá bom? Uhum. Cá, seguinte. Com a área comercial enxuta e focada em qualidade, a gente tem menos mão de obra para fazer uma estratégia de grande volume, né? O nosso tempo é um pouco mais escasso. E o ideal, tendo esse trade-off em mente, na minha opinião, é conseguir leads mais qualificados no nosso pipeline. Então, eu queria entender quais estratégias você implementaria na sua gestão com relação a conseguir leads mais qualificados. Acho que tem muito a ver, eu vou repetir, gente, vou botar na tecla de base de dados umas 300 vezes ainda, provavelmente nas perguntas, mas é que eu acho muito importante, então, duas coisas. Se a gente não conseguir realizar a pesquisa, uma pena, a gente vai ter que esperar para ver de onde estão vindo os leads desqualificados e melhorar as estratégias de investimento nesses setores, mas se a gente fizesse uma pesquisa, a gente ia descobrir mais rápido de onde vêm os leads qualificados e poder investir mais tempo nesses lugares. Pensando no cenário do corona, eu vou descartar a possibilidade agora de uma pesquisa e focar mais nessa parte de base de dados. O que eu acho muito legal? Esses feedbacks do lead, de coletar do lead desqualificado, entender de onde ele veio e como ele achou o que estava esperando e qual era a nossa imagem, é a ideia de melhorar para o futuro. Então, se a gente vê que estão chegando muitos leads desqualificados de um determinado anúncio, a gente tem que rever esse anúncio. Acho que é mais essa ideia, pegar todos os feedbacks e transformar em insumo para comercial. Boa. Esther. Oi, Cá, parabéns aí pelo processo, por enquanto, já acompanhei você nesse tempo. Vou fazer uma pergunta aqui, se não entender, você pede para eu repetir. Na sua última proposta, você comenta que hoje em dia há um desequilíbrio expressivo na quantidade de projetos por escopo. Gostaria que primeiro você me explicasse como funciona o AdWords e depois que você me contasse de onde veio essa sua análise de desequilíbrio e quais iniciativas exatamente você busca fazer para equilibrar os projetos. Oi, Esther, tudo bom? Então, vamos por partes. Então, primeiro, como funciona o AdWords, o Ads, né, que na verdade que mudou de nome agora, eu tenho esse vício, mas é Ads. Eu não sei muito bem como funciona a parte operacional, então a parte de mexer eu não sei muito bem. Eu sei que funciona com leilão, a gente investe dinheiro em palavras, a gente aparece nas pesquisas do Google, as pessoas clicam e isso redireciona elas para o nosso site. Eu falo que eu não sei muito bem para a parte operacional porque já está terceirizada há muito tempo, então a gente não mexe mais nisso. Então é basicamente o que eu posso falar do Ads, mas se você quiser aprender mais, eu posso pesquisar depois e te falo. E aí, como que foi feita essa minha análise de que entram projetos em níveis diferentes por escopo? Na verdade, foi mais de uma vivência, então uma vivência de EJ e perceber isso, e foi uma coisa que surgiu em muitos tópicos de muitas conversas de processo, e eu não parei para mapear exatamente quantos são. Poderia ter feito, é uma coisa que agora eu vejo que ia ser mais legal se eu tivesse os números aqui. Infelizmente não tenho, mas é uma coisa que a gente tem, pelo menos é uma impressão, de que chegam muito mais mercadológicos e agora está chegando financeiros do que chegam estratégicos e operacionais, por exemplo. A ideia de fazer uma prospecção estratégica é a gente mapear de novo com dados e perceber que tipo de palavras trazem esse tipo de projeto e trazem os leads mais qualificados e os leads que efetivamente fecham o projeto. Então, a gente não pode olhar só os leads, tem que olhar todo o caminho. A gente vai pegar esses dados, vai melhorar os investimentos em, por exemplo, uma palavra X que traz muitos clientes para operacional, quando a gente tiver com a célula de operacional prestes a ter uma ociosidade muito grande. Então, acho que é mais nesse sentido de equilíbrio e mudar sempre as palavras que a gente está investindo no Ads em situações de necessidade. Tá bom, obrigada, Cá. Boa. Sou eu. Eu coloco meu nominho, tá, galera? Não tô Escolhe uma hora aleatória. Parabéns pelo processo, Carl. Também fui o último a fazer sabatina. É muito difícil, eu sei, você fica vendo todo mundo, é complexo. Minha pergunta é sobre o seu briefing. Na questão 1, você traz a importância de termos atenção voltada às pessoas no pós-crise e à saúde mental delas na EJ. Mas você comenta pouco sobre uma atenção voltada a fechar mais projetos, que é o que de fato desenvolve as pessoas e está diretamente ligado a marketing. A gente sabe que no passado o que levou à quebra de saúde mental foi exatamente o oposto do cenário atual. Foi o burnout gerado pelo alto número de projetos. Queria que você explicasse isso e se posicionasse de maneira direta. No próximo ano, o foco tem que ser mais em vendas e resultados ou na criação de um ambiente saudável para os membros, como você coloca no seu briefing. Tá.
foco em vendas e resultados e pessoas. Trade-off sempre, o pêndulo de pessoas e resultados sempre aconteceu na EJ. E eu acho que a gente tem uma visão muito, muito de dualidade nesse sentido. Eu acho que dá pra gente mesclar, então dá pra gente pensar em estratégias sim que vão trazer mais projetos melhores para as pessoas fazerem. Então, projetos mais desenvolvedores e nesse sentido olhar para as pessoas. Então, não é só trazer um monte de projeto, também não é só olhar para as pessoas, é ver que tipo de projeto a gente vai trazer, que, como você falou, é o que mais desenvolve a galera. Eu acho que eu falei um pouco disso mesmo nessa questão, mas queria ter falado mais e valeu pela pergunta. Não sei se eu respondi, foi muito rápido, mas... Não, respondeu. Então. Quem é Lorena? Oi, Cá, tudo bem? Oi. Primeiro, parabéns e falar que estou muito orgulhosa de você até aqui. E a minha pergunta é sobre uma coisa que você traz no slide do seu PPT sobre panorama, que é ter reuniões da tríade. Eu queria saber o que você acredita que devem ser os pontos dessa reunião e por que tipo, hoje em dia, mesmo tendo o grupo da tríade, ele não é tão utilizado assim. Tá, pontos importantes então na reunião e por que o grupo não é utilizado. Eu vou começar pela segunda parte. Eu acho que o grupo não é utilizado por total falta de hábito e pela coisa que a gente tem na EJ, essa cultura de criar muitas coisas e colocar poucas na prática. Então, a ideia de alinhamento da tríade é uma coisa que todo mundo tem na cabeça, que a ideia de alinhamento é importante, que é muito importante, e na hora de pôr na prática acaba não funcionando. No dia a dia, o alinhamento fica muito mais entre comercial e projetos, e às vezes até de comercial com comercial, projetos com projetos, essas pessoas vão se juntando. Eu acho que não funciona por causa disso. Eu acho que não funciona porque a gente está num momento muito confortável, a gente estava, né, num momento muito confortável e que agora bateu na nossa cara e vai ter que começar a funcionar. E os pontos importantes, eu acho que vai depender muito. Eu acho que pontos importantes para passar sempre é o alinhamento de tudo que está acontecendo. Eu sei que o alinhamento mais geral acontece na RD, mas eu acho que é muito importante ter uma reunião da tríade para falar de coisas mais práticas que relacionam tudo isso. Então, dar feedback sobre os dados que estamos coletando. Então, por exemplo, dar feedbacks sobre como está o estudo de satisfação do cliente, em que pontos a gente pode atacar em projetos, não só olhar isso nas RGs, mas ir olhando ao desenrolar do semestre. E a mesma coisa para comercial, ver em que fase a gente está perdendo mais clientes, o que fase onde a gente percebe que os leads são desqualificados e usar isso como feedback. E a ideia de ser os três era para gerar um fluxo unido do cliente, da experiência do cliente, que acho que foi uma coisa que eu bati bastante também nesse mesmo slide. Acho que é isso. Não sei se eu respondi, mas... Boa. Isa Gold. Oi, Cá, tô aqui de novo. Bom, em relação à sua proposta sobre fazer uma pesquisa de mercado para EJ. Em resposta ao Nicoleto, você disse que você pretendia só usar os dados da pesquisa. Entretanto, essa pesquisa vai ajudar, como que ela vai ajudar com a comunicação com os clientes e leads que já passaram pelo fluxo, que também exigem atenção e muitas vezes mais do que compradores pela primeira vez. E aí, nisso, eu queria que você respondesse junto como que você vai trabalhar com os contatos e informações que a gente já possui, quem que vai ser o público dessa pesquisa e o que você vai pretender fazer com esses dados. Legal. Então, algumas coisas. Primeiro, como que isso a relação da pesquisa, como que isso vai ajudar no relacionamento com as pessoas que a gente já tem, a base de dados que a gente já tem, tudo isso. Eu acho que a pesquisa não ajuda diretamente nesse sentido, ela é uma pesquisa para a gente bolar um plano de marketing futuro e não um plano de gestão das coisas que já passaram. Então, a ideia dessa pesquisa era mais fazer uma pesquisa de mercadológica mesmo, entender quem são os futuros clientes, entender que tipo onde eles acham a gente. Eu já vou aqui até responder a outra parte, que é quem seria o público-alvo. O público-alvo seriam principalmente PMEs, que já por algum motivo tiveram contato com alguma EJ. Eu estava falando com algumas empresas disso, inclusive, para ver se era viável fazer isso com as empresas e plataformas que a gente conhece, tipo a Toluna, mas nenhuma delas acabou retornando a tempo em relação a isso, então eu não tenho uma resposta de qual seria a plataforma, nem qual exatamente seria o público-alvo. Essa é a ideia, eu acho que a empresa que fizer para a gente vai correr atrás disso, mas a outra parte era de como trabalhar com a base de dados que a gente já tem. Eu fico muito agradecida. Juntar com o que a gente já tem. Eu fico muito agradecida principalmente pela iniciativa, eu não lembro de quem mais, mas eu lembro que a Esté estava em mapear os nossos clientes passados e colocar eles por setor.
Acabou que não saiu muito output daí, mas foi muito legal para a gente organizar a base que a gente já tinha. Tem que ver agora o quanto a gente pode usar efetivamente desses dados ou não, porque dados de 5 anos para trás a gente não pode mais usar por causa da nova PSLD, lá, Lei Geral de Proteção aos Dados. Mas eu acho que é construir um relacionamento com esses clientes e ver se eles querem receber informações sobre a EJ e não mais usar essas informações para bolar um plano de marketing, nesse sentido. Boa, Gabi. El Bigodon. Nossa, E aí, Cá, parabéns pelo processo, deve ser bem trevas, tá aí, na real. Mas eu vou ler minha pergunta aqui. A minha pergunta se relaciona com a análise de dados do pipeline comercial, que foi um assunto abordado tanto no seu case quanto nas suas propostas. Eu queria entender um pouco mais a fundo o que você tem em mente a respeito do estudo dos CVMs, diagnósticos e apresentação das propostas usando análise de dados. Tipo, você pensou em alguma ferramenta diferente e como esse trabalho seria feito na EJ? Tipo, quem seriam os responsáveis e tal? Oi, Gabi, tudo bom? Então, falando sobre ferramentas, que acho que era um negócio que a gente até estava conversando bastante durante o meu processo, eu achei uma ferramenta muito legal que chama Airtable, inclusive foi a Reis Copel que me indicou quando ela fez estágio lá no Cubo. Ela é uma ferramenta incrível de gestão de dados, então dá para fazer muitas coisas, a gente consegue analisar muitos dados mesmo, dá para juntar em qualquer grupo inimaginável que vocês tiverem, transformar para Excel, fazer muitos gráficos, e ela é uma plataforma bem completa nessa questão de formar um dashboard, mas, como eu disse, ela é menos user-friendly. Então, a ideia de manter o Pipefy por enquanto e explorar o Pipefy é que seja mais fácil para o time de comercial visualizar tudo em Kanban, entender isso, até porque a gente não precisa dos monte de dados que a Airtable gera para a gente logo no começo. Acho legal ir passo por passo. Você falou quem seria o responsável, como funcionaria a estrutura, eu acho que eu vou manteria, né, óbvio, se fosse do jeito que tá, porque eu acho que tem funcionado, principalmente com os vendedores sendo responsáveis, como até a Isa disse na pergunta dela, teve uma melhora exponencial, assim, então acho que essa seria a ideia. E o que fazer com os dados, né, acho que era isso que você tinha falado, análise do CVM, dos diagnósticos. A ideia é, igual eu falei em algumas outras questões até, é puxar esses dados como feedbacks para comercial. Então, se a gente observa assim, tantos clientes que chegaram pelo Facebook tendem a não entender qual é o preço e acabar não fechando no final, na última proposta. Então, a gente precisa melhorar o que está rolando no Facebook para também não gastar o tempo do time de comercial com pessoas que talvez não sejam qualificadas para consumir nosso tipo de serviço. Então, é mais nessa linha. A gente pode explorar qualquer dado que a gente quiser em conjunto, desde que faça sentido. Boa. Fredones, filhão. E aí, Ká, parabéns pelo processo. Tudo bem? Minha pergunta ela tem um pouco de relação com a da Isa. Eu queria saber qual a importância para você de criar um relacionamento de fidelidade com os clientes. Acho que você comentou um pouco, mas eu queria que você falasse qual seria a sua estratégia na criação desse laço, principalmente num momento como esse, que é uma crise do mercado, assim. Legal que você mencionou, principalmente num momento como esse. Eu gosto muito de falar disso, porque apesar da gente estar num momento muito ruim economicamente, a gente está num momento que tem oportunidade para a gente ajudar as pessoas nesse sentido e em criar um relacionamento de ajuda mesmo, assim, de parte humanitária também, de ajuda com didática. Eu acho que seria muito legal se a gente continuasse a produzir conteúdos, produzir dicas, que era o que estava rolando na Task Force, e falar para os clientes seguirem esse perfil e tentar ajudar eles através disso. Eu acho que a gente talvez não consiga ajudar todo mundo de perto, mas é legal fazer uma estratégia que dê para ajudar pelo menos um pouquinho cada um. E aí vem colocar dicas de como lidar, coisas com saúde mental relacionadas à sua empresa. Então, se sua situação financeira está ruim, como que você vai lidar com isso? Mas nesse sentido, a gente ajudar essas pessoas. E também isso ajuda a gente a criar uma cultura de passar para os clientes que a gente existe nas redes sociais. Que hoje, se a gente for ver quem segue a gente, não tem ninguém de cliente quase. Tem muito pouca gente que acompanha nosso blog, que são os ex-clientes, pelo que foi sendo comentado. Então, é muito interessante a gente criar essa cultura e esse momento é um bom momento para isso. Acho que é isso. Boa. Vô. Fala, Cá. Primeiramente, queria dizer que eu estou muito feliz em te ver aí. A gente começou fazendo PT junto e agora te ver aí é muito, muito especial para mim, muito legal. Queria falar um pouco de uma das suas propostas. A sua proposta 4, você fala sobre a gente atacar mais as grandes empresas, o mercado de grandes empresas. Eu queria entender por que você pensou em grandes empresas, como que se daria
esse marketing voltado para elas? E qual seria o papel da área de institucional sobre isso? E se essas empresas seriam apenas nós, sempre teriam que ser uma parceria nossa ou não? Ou podem ser só os clientes normais? Legal. Sobre as empresas, as grandes empresas, eu acho que aqui também já vou usar essa sua pergunta para fazer um adendo. Pensei em grandes empresas porque elas são uma relação que a gente tem muito forte hoje, dado o contexto que a gente está inserido. Então, dentro da GV, tem um nome muito grande, a gente tem um braço muito grande até em São Paulo, de achar essas grandes empresas. E é muito engraçado ver algumas EJs em eventos que eu fiz cobrando a gente, EJs do Nordeste, porque a gente não faz muito projeto grande e eles lá conseguem fazer. E puxar esse gancho que eu estava falando para a gente também olhar para o mercado de startups. Não precisa ser necessariamente empresas grandes, mas também podem ser outro tipo de empresa. O papel de institucional nessa prospecção vai ser essencial. Assim, a parte de marketing que entra nisso é só a elaboração conjunta do marketing de nicho e da estratégia. Quem efetivamente realiza essas operações é a diretora de institucional, né, no caso a SO, e ia ser muito legal. Não precisa ser parceria, necessariamente. É que eu menciono institucional sempre porque hoje na EJ os leads que entram de parceiros e etc. são responsabilidade de presidência institucional e depois de comercial, então o institucional tem um papel muito, muito forte. E não precisa ser parceria. É legal que seja, e porque é a melhor abordagem hoje que muitas EJs têm encontrado para atingir essas empresas maiores, até porque eles se interessam mais se a gente menciona esse tipo de coisa. Acho que é isso. Boa. Júlio. Parabéns pelo seu processo. A minha pergunta é sobre uma coisa que você falou no briefing, que foi sobre a utilização de uma cláusula no contrato de projetos que obriga o cliente a responder o ESC. E aí, sendo assim, eu gostaria de saber qual que seria o seu posicionamento em dois casos. O primeiro, se o cliente pede para tirar a cláusula do contrato para assinar, o que você acha que a gente deve responder para ele? E o segundo, se o projeto acabar e o cliente não responder o ESC, se a gente aplica uma multa e que tipo de multa? Oi, Júlio. Eu já estava imaginando que ia perguntar mais parte mais técnica sobre isso. Eu não sei te dizer mesmo o tipo de multa que seria aplicado. Eu não acho também que cabe a mim, com o meu conhecimento super vasto de direito, falar disso. Eu acho que tem que ser aplicado, sim, uma multa, mas a gente vai avisar dela previamente. Então, a ideia, nesses dois cenários, a cláusula, eu já falei... Falei com a Jude, né, sobre isso, eles falaram que é super viável. Falei também com o escritório que cuida de uma outra empresa sênior que eu conheço, eles falaram que dá para fazer, inclusive é uma boa maneira de tirar um pouco do viés. Eu não acho que isso vai fazer com que 100% dos clientes respondam, mas eu acho que já é um passo. E num caso que o cliente pedir para tirar a cláusula, é legal a gente perguntar para ele por quê e ver se tem alguma outra maneira de responder. Então, não é necessariamente que a gente vai responder ou não. Se ele pedir para tirar a cláusula, a gente pode já fazer um outro acordo ou já avisar para ele que vai ter que ser respondido. E se não, acho que não tem muito o que fazer, assim, em obrigar o cliente. A gente, às vezes, tem que pensar no relacionamento acima da total veracidade dos dados. Acho que isso também é importante. E é isso. Boa. Isa Gold. Oi, Kai, estou aqui de volta. Agora, a minha pergunta é diferente. Bom, hoje em dia a gente faz análise dos resultados das redes sociais a partir dos acessos e navegação do nosso site e com relatórios da Volup também. Como que você pretende analisar de uma forma mais estratégica, que nem você colocou nas suas propostas, e o que você pretende fazer de diferente? Acho que a parte dos dados não tem muito para onde fugir, então o que a gente já analisa hoje é o que o Analytics consegue fornecer para a gente. Então a gente analisa as coisas muito legais. Só que o que eu pretendo fazer de diferente é até relacionado com a Social Bakers, que é essa plataforma que eu trouxe. Ela não é uma plataforma que faz muitas coisas inovadoras, mas ela puxa esses dados do Analytics para Excel. Então, a gente consegue usar ele para muito mais coisas. A gente consegue fazer os mesmos gráficos que seriam feitos num relatório, por exemplo, com a Volup, e consegue fazer os gráficos que o próprio Analytics do Google, do Facebook, do Instagram fazem para a gente. Só que a gente consegue puxar isso e mesclar, colocar, por exemplo, na Airtable, que eu tinha falado, para criar outros tipos de gráfico e para criar outros tipos de informação, mesclada até com a base de dados dos nossos clientes. Então,
Vou dar um exemplo, igual eu falei antes, assim, dei uma mencionada. Clientes que entram, sei lá, pelo Facebook e tal, determinado post sobre esse assunto, tendem a pagar mais por tanto projeto. A gente consegue ver isso mais no longo prazo, óbvio, mas é uma análise muito legal que dá para fazer agora que a gente tem essa meio termo para puxar os dados. Mas eu acho que os dados em si não fogem muito do que o próprio Instagram consegue fornecer para a gente. Boa. Sorres. Oi, Ká, parabéns pelo processo. Enfim, feliz demais de ver aí. A minha pergunta para você é a seguinte: no seu briefing, você trouxe que um dos principais gargalos do ano de 2019 no pilar de atuação na comunidade GV foi a pequena participação em eventos. Eu gostaria de entender quais eventos você tinha em mente e qual a sua análise crítica quanto a isso. E também falando sobre a comunidade GV, você também no seu briefing trouxe que os resultados obtidos no core, eles têm extrema influência na posição da JVGV perante os professores e outras entidades. Eu também queria uma análise crítica quanto a isso. Então, como você vê a influência do nosso relacionamento com a UNATO e outras entidades pelo core e essa pequena participação em eventos? Legal. Começando primeiro, acho que a pequena participação em eventos, eu não lembro todos os nomes de eventos, mas eu estava querendo referir a 2 principais. Então, o impacto no MEG era mais para falar da baixa adesão que teve nos grandes eventos que a gente estava planejando antes. Então, acho que, se eu não me engano, era IPEG e teve eu não lembro se era o INTEG ou se era um evento de São Paulo. Mas eu lembro que esses foram 2 que foram mencionados na época da GI, quando a gente entrou mesmo, que o pessoal estava reclamando. Eu acho que você vai saber mais do que eu, posso estar falando grossa por não lembrar dos nomes, então desculpa. Mas era nesses eventos que eu estava dizendo, e eu acho que a baixa adesão foi um problema de execução na estratégia, porque a estratégia, ela na primeira metade estava muito focada no impacto no MEG, então em liderar o MEG. Eu acho que foi uma coisa que veio muito no final da gestão da GI, e não mais para o começo, por isso que eu apontei esse erro. E aí, a segunda parte que você falou é sobre o impacto do core na relação com professores e outras entidades. Eu acho que impacta muito na comunidade GV, até porque a nossa imagem passada para eles é muito dos projetos, então eu acho que dá para a gente passar de uma maneira muito mais estratégica no sentido de trazer essas pessoas para entenderem o que é o serviço DJ e gostarem e quererem o serviço DJ, e não só olharem para a gente como uma entidade, não só olharem para a gente como uma entidade, os professores como uma entidade que eles ajudam, mas como uma entidade que pode ajudar eles. Então, acho que era mais nesse sentido. Os impactos no core, nossa excelência em projetos, e a gente fazer projetos legais e passar esses cases para as outras pessoas, pode trazer clientes de braço que a gente nem estava esperando. Boa. Enzo. Pode fazer? Foi aí? Manda bala. Ok. No seu briefing você disse que algumas iniciativas vêm tendo resultados positivos para um melhor alinhamento de marketing e comercial. Queria saber, primeiro, qual que é a importância do alinhamento entre essas áreas? Que iniciativas são essas? Quais são os pontos de melhoria dessa relação? E quais são os planos de ação para contorná-los? Então, acho que você já comentou um pouco, mais se aprofundar na relação comercial e marketing, os problemas e as soluções. Acho que a relação comercial e marketing, ela traz algumas... A principal questão da relação de comercial e marketing, para mim, tá em 2 pilares da área, que na verdade, 3. Um é de análise de dados, por tudo aquilo que eu já falei, de dar feedbacks, etc. Acho que, se você quiser que eu me aprofunde mais nessa parte, faz um comentário no final, mas eu acho que eu vou focar mais na outra parte, que é de experiência do cliente. Então, marketing, um dos pilares de marketing é a experiência do cliente. Quem mais vai garantir isso vai ser comercial. Por isso que eu acho que, por causa do dono de conta, eu digo, óbvio que no dia a dia é projetos, né, que tá lá na experiência do cliente, que tá com a equipe, é toda a gestão, mas a medida e a iniciativa para organizar isso é o dono de conta. Então, a pessoa que vai realizar o ESC, eu não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, mas se tiver, me dê um toque. Que mais? Porque eu estava falando sobre a experiência do cliente. E o outro pilar que eu também acho que relaciona a inovação e alinhamento com o mercado. Por que eu falo isso? Porque acho que marketing e comercial tem que estar muito alinhados também com projetos, fato, mas isso permeia muito a relação de marketing e comercial, que é marketing tem que mostrar para as pessoas que a gente é uma entidade que vai vender projetos inovadores e que vai fazer coisas que vão estar alinhadas com o mercado, e comercial é quem vai estar responsável para passar essa mensagem efetiva aos clientes.
Então, marketing é o primeiro contato, comercial vai aprofundar bem nessa parte. Eu acho que esse é o panorama geral da importância do alinhamento entre as áreas. Agora, falando sobre as... Você quer que fale mais? Sobre o As diagnóstico iniciativas, falando sobre as iniciativas que melhoraram, uma acho que eu já mencionei, que é o dono de conta, e a outra é o grupo que foi criado com os vendedores. Então, pelo que falaram, estava bem movimentado, a iniciativa dos vendedores preencherem o Pipefy também está rolando muito bem, e os feedbacks estão sendo melhor passados, então eu acho que isso é muito bom, apesar da gente ter experimentado muito pouco disso por conta da situação do corona. A Task Force também foi um bom jeito de alinhar as duas áreas. Eu não sei como é que está agora, depois do final da Task Force, mas eu não sei se está com a mesma intensidade. Então, o meu diagnóstico é que às vezes as iniciativas elas são formadas e elas não são levadas para frente. Eu acho que os planos de ação têm que passar para a gestão e para as pessoas essa cobrança. Então, agora vai ser assim, o alinhamento entre marketing e comercial vai ser exposto por exemplo, reunião de resultado, e até lá a gente tem que ter feito alguma coisa para não deixar as iniciativas morrerem. Eu acho que é nessa linha. Não sei se faltou alguma coisa, porque eu me embananei no meio da resposta, mas acho que é isso. Obrigado. Eu vou aproveitar o gap só para avisar que faltam 10 minutos. Boa. Fernandes. Oi, Carla, tudo bem? Parabéns pelo processo, muito foda. Minha pergunta é o seguinte, eu queria saber o que você acha das pessoas que não têm muito interesse em fazer parte de projetos, mas que são muito boas iniciativas internas. Acho que essas pessoas devem ser cortadas ou não. E o que você acha de pessoas que fazem projetos e fazem bem, mas querem só fazer projetos e mais nada? Por exemplo, não querem colar em eventos, não querem participar de maneira estratégica na empresa. Tá, primeiro cenário, eu acho que pessoas que não gostam de projetos, mas que são muito boas em partes internas. Eu, no geral, tenho uma opinião que se a pessoa não vai fazer projeto e não quer fazer projeto, não tem porquê ela tá mais na EJ, que foi uma coisa que eu mudei de opinião, acho que ao longo do tempo, assim. E se uma pessoa saiu de um projeto, ela tem que sair da EJ, até porque isso vai deixar a galera na mão. Mas se a gente tá num cenário como hoje, que a pessoa ela não gosta muito de fazer projetos, tava para sair, começaram iniciativas internas, eu não vejo problema da pessoa não manifestar para projetos nesse momento e ficar nas iniciativas. Eu acho que é caso a caso, mas no geral eu sou a favor das pessoas sim terem interesse pelo menos em fazer algum projeto, experimentar o core. Agora sobre o segundo cenário, que é uma pessoa que manda bem em projetos, mas que não tem interesse nenhum nos eventos da EJ. Eu acho que a gente tenta às vezes colocar as pessoas numa caixinha na EJ. Acho que tem, claro, bullet points que têm que ser cumpridos, então eventos obrigatórios, tipo RG, e outros eventos obrigatórios tem que ter presença, mas se a pessoa ela não gosta de colar no happy hour, não integra, talvez ela tenha só um perfil diferente. Então, acho que é importante a gente analisar todos esses tipos de pessoas. Obrigado. Boa. Nina. Treinina. Oi, gente. Foi mal pelo microfone. Oi, Cá. Estou muito feliz de te ver aí. Rapidinho, vou falar rápido. Mas que eu vejo na área de marketing hoje é que grande parte da gestão tem pouco engajamento e conhecimento da área, então não vem na real importância que ela tem. Eu acho que com o Task Force isso deu uma diminuída, então engajou mais os membros, mas mesmo assim eu queria saber, durante a sua diretoria, o que você faria para mostrar a importância de fato da área e engajar mais a gestão nessa visão. Desculpa, gente, tchau. Nossa, que microfone insuportável. Mas falando sobre engajamento das pessoas e mostrar a importância da área de marketing, também uma coisa que eu estou tentando bater muito. Eu falo isso porque eu, quando estava na posição de não saber muito sobre marketing, que era quando eu tinha acabado de entrar na EJ, eu também não via muito, não enxergava tanto a importância que a área tem. Passei a enxergar porque eu tenho um driver, mas eu sei que as pessoas, a maior parte da EJ não tem muito interesse também. Então, a ideia de trazer, eu até acho que comentei isso, é trazer alinhamentos pontuais que sejam didáticos, fáceis de olhar e que as pessoas não tenham que achar um saco para saber o que é marketing. Então, a ideia é trazer semanalmente um dado do que está rolando. Então, trazer um print do dashboard, ver quantos leads chegaram, quanto está o nosso custo de clique, nossa taxa de conversão. Então, a ideia é trazer um Canva de alinhamento que vai no grupo da EJ, só para lembrar as pessoas que marketing existe, que está aí, que é muito importante e que você pode sim saber sobre marketing sem ter que ler documentos e planilhas sobre os dados que vão estar rolando. E acho que a outra coisa que também não é uma iniciativa minha, mas que vai ser muito bom para mostrar para a gestão o que é marketing, a importância, o que está acontecendo, são as reuniões de resultado.
que eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para alinhar a galera dos resultados mesmo do que marketing está trazendo. Acho que é isso. Boa, sou eu. Deixa eu pegar aqui. Até me pulei um pouquinho, tá? No seu briefing, quando perguntada na questão sobre as principais mudanças culturais e estruturais na JSGV durante a crise e pós a crise do corona, você traz uma iniciativa social de doação de parte dos nossos projetos. Você traz um problema na queda dos leads, mas não traz nenhuma iniciativa específica para isso. Então, primeiro eu gostaria de entender qual o seu plano visando a maior entrada de leads no próximo semestre e por que você julga que a doação de parte do nosso projeto é uma das principais mudanças estruturais e culturais pós-corona. Eu não sei se ficou muito clara até essa parte, até vou fazer uma errata. Essa foi uma medida que surgiu na Task Force e eu falei sobre manter o viés social, não necessariamente precisa ser nesse formato, é porque esse formato é o que a gente tem adotado hoje como viés social. Então a ideia é trazer um viés social mesmo para falar daquela parte que eu até comentei no case sobre a parte mais humana, trazer essa humanização, trazer ajuda, transformar a realidade da maneira que a gente consegue alcançar se não estiverem entrando muitos projetos. Sobre a entrada de leads, acho que eu comentei bastante no case, mas vou comentar, não tem problema, acho que sobre a cartilha que eu tinha falado, de trazer uma base de dados para a gente poder fazer uma prospecção ativa mais direcionada, até porque desse jeito a gente deixa de depender da gestão para dar uma base de dados para a gente, que foi uma coisa que acabou não funcionando durante a Task Force, é uma outra maneira da gente conseguir empresas e contatos que talvez estariam qualificados para a gente vender um projeto. Também milhar o inbound marketing, então tentar atingir essas pessoas com conteúdo, tentar se relacionar com pessoas que estão produzindo conteúdo muito interessante sobre as coisas que a gente faz, então não só esperar que as empresas grandes como a Band venham procurar a gente para fazer live, mas a gente mesmo procurar outras pessoas para fazer live, para aparecer, para mostrar nosso serviço, mostrar que a gente sabe do que a gente está falando e que a gente pode ajudar as pessoas, principalmente nesse período. Acho que é isso. Mineirinho. Parabéns pelo processo. Minha pergunta ela tem a ver com marketing de conteúdo, que a gente tinha conversado bastante do seu processo. E é o seguinte, você tem falado bastante em base de dados, né, desde o começo da sua apresentação. E visto que a lista de e-mail da EJ hoje em dia é muito pequena, a gente está vendo isso agora na newsletter que a gente está tentando tocar, mas está meio que sendo impeditivo aí. A nossa lista, eu acho que não dá nem 20 clientes no total. A gente está tendo que ir atrás e minha pergunta é quais são os planos de ação que você tem para captar mais e-mails e para a gente aumentar a nossa escala, né? Porque visto que o conteúdo que a gente vai distribuir, a maioria das vezes é por e-mail, como que a gente vai fazer isso, sendo que a gente não tem uma base consolidada disso? Acho que tem 2 caminhos principais que eu vejo para isso. Eu não sei o quanto é viável com a nova lei, mas eu sei que dá para você comprar bases de e-mails que são pessoas que liberam seus e-mails para receber esse tipo de informação. Então, se a gente estiver muito desesperado, esse é um caminho. Comprar uma mailing base, existe isso, não é muito caro. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Acho que é mais uma situação de desespero. E a outra seria mais aquilo que eu estava falando, da gente abrir uma landing page no site para as pessoas colocarem os contatos lá e elas terem algum benefício em troca. Então, você vai colocar seu contato lá para receber nosso conteúdo, mas você vai receber alguma coisa que você está querendo muito. Então, não é só a gente pedir para as pessoas darem o contato para a gente, mas elas vão querer dar o contato para a gente porque vão querer alguma coisa que a gente está oferecendo. Sejam dicas, seja uma resposta a uma pergunta, seja a pessoa aparecer em alguma live que a gente for fazer, não sei, tem muitas possibilidades, assim, nesse sentido. Exato, era até um outro ponto da minha pergunta seria isso, tipo, que eu estava vendo no nosso site aqui, a única parte que tem para a pessoa preencher e colocar o contato dela, ela tem que preencher várias informações. Então, quanto mais informações, mais a pessoa tende a não colocar as coisas que tem lá. Então, tipo, esse negócio da landing page é interessante. Foi legal. Gabi Moretti. Oi, gatinha, tudo bem? Parabéns pelo seu processo até agora. Bem, a minha pergunta é sobre o briefing. Nele você afirmou a chegada de leads foi drasticamente reduzida, criando um cenário de escassez de projetos, o qual aumentou a taxa de ociosidade da empresa para 26%. Só que no mês de março, a nossa ociosidade foi 29%. Então, foi a maior do que a gente tem hoje em dia. O aumento da ociosidade, tipo, é sim uma tendência a longo prazo devido a esse cenário de crise. Apesar de que, tipo, nesse mês de abril, a gente, tipo, já vai alocar 3 projetos. Mas eu queria saber, então, da onde que você tirou essa conclusão errada de que a taxa de ociosidade, ela aumentou? Do que? No mês de março?
Não, você disse, lembra, você me pediu durante a semana de briefing... É que a gente tava com... Quando a última vez que você me passou a tabela, na verdade, eu até pedi para não errar o número. Tava com 12% e da vez que eu pedi durante o corona tava com 26%. Por isso que eu cheguei à conclusão de que mudou, mas se que abaixou, mas tá errada, desculpa mesmo. Mas em nenhum momento a gente bateu 12% esse ano. Não, então... eu não sei, eu não lembro o número exato. Você pode procurar, assim, se você quiser na tabela que mandou. Desculpa mesmo, foi falha de dados, eu acho. Pode dar mais uma? É que a gente não tem esse acesso, né? Aí eu só peguei os últimos que a gente conseguiu. Desculpa mesmo. Eu esqueci de avisar, agora faltam 15 segundos, então dá mais uma e depois a gente vai para fechada. Mamarone. Achei que não fosse dar tempo. Oi, Ká, beleza? Oi, Má. Por aqui minha fotinho. Hello. Ká, parabéns pelo processo. Eu tive que sair metade que eu tive que fazer um trabalho, mas já voltei. Eu tenho uma pergunta para você sobre você. Eu me identifico em alguns aspectos com a sua personalidade e eu tenho dúvidas sobre mim como tipo, se eu fosse prestar o processo como diretora. Eu vejo você tipo um gênio forte, sabe? Uma pessoa crítica e questionadora e tal, coisas que se parecem comigo. Daí eu queria saber, queria que você falasse 3 aspectos que você acha que vão te atrapalhar na sua gestão. Então não é tipo pontos a desenvolver, é de que de fato você acha que pode ser ruim e 3 coisas que te fazem melhor diretor que talvez outros. Legal. Eu acho que eu vou começar pelos melhores até. Eu acho que um dos principais características que pode fazer uma pessoa boa para a diretoria é que eu amo a EJ de verdade. Eu quero ver esse lugar melhor, então eu tenho muito esse driver de querer melhorar as coisas e fazer as coisas ficarem boas para as próximas pessoas que vão estar aí, até para a gente também. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que eu tenho um bom relacionamento com as pessoas em geral da EJ, então eu acho que isso, e eu também sou muito transparente, então eu acho que esses 2 aspectos combinados podem dar a uma diretoria um papel mais próximo das pessoas e que as pessoas possam vir, trazer feedbacks, trazer melhorias, trazer críticas, que são coisas que a gente já teve muito problema na diretoria da EJ há um tempo atrás. Agora, sobre os pontos que vão me atrapalhar, como você falou, eu acho que o meu jeito de falar é uma das coisas que eu mais tenho que melhorar em mim mesma. Eu não acho que vai ser uma melhora que vai ser rápida, até porque eu tô tentando melhorar isso há muito tempo. De verdade, eu sei que eu posso parecer grossa. Foi um feedback que eu recebi muito, então eu acho que isso pode atrapalhar. Eu, às vezes, me deixo levar muito pelas emoções. Então, nesse sentido de que quando as coisas estão dando muito ruim com uma coisa que eu gosto muito, que seria a EJ, eu tenho que aprender a lidar friamente, e eu sei que não vai ser uma coisa de uma hora para outra, então por isso que isso pode atrapalhar. E a última coisa, que foi um feedback muito engraçado que eu recebi, que eu não tinha parado para pensar e é muito verdade, é que eu sou muito fácil de ler, no sentido de se a casa estiver caindo, talvez eu deixe transparecer muito que a casa está caindo, é uma coisa que a diretoria não pode fazer. Então acho que são esses pontos. Boa, top. Vamos para as perguntas fechadas. Isa, você já mandou no grupo? Sim, não? Acho que não. Enfim, ela tá mandando. E aí, assim que abrir a primeira, Isa, você pode... O Julião pode começar a contar o tempo, tá? Tá, pronto. Cá, vou começar as fechadas, então. Na sua terceira proposta... Espera que agora tá chegando um monte. Na sua terceira proposta, você comenta sobre a produção estratégica de marketing de conteúdo pela galera das células. No processo eleitoral de projetos, muito foi discutido sobre atribuir novas funções aos seniores, até como forma de desafogar os coordenadores. Dado isso, gostaria que você comentasse sobre como pretende colocar essa proposta em prática, sendo que o foco da empresa é no core, ou seja, fazer projetos. E eu não acredito que todos terão tempo de fazer... Nossa, gente, é horrível ficar subindo um monte de pergunta. E eu não acredito que todos terão tempo de fazer tudo em um contexto de GV, comitês e, por vezes, 2 projetos. Se você quiser que eu repita porque interrompeu, pode falar.
Não, tudo bem. Eu acho que nesse sentido, eu até tinha feito um cronograma de posts, algumas pessoas vieram pedir, que estava lá como acesso às propostas. Eu entendo como pode parecer a proposta, de que vai ser uma coisa que vai ser mais ainda uma coisa para as pessoas fazerem. A ideia é que não seja, então qual que é a ideia das postagens e por que relacionadas com as células? É trazer 3 posts por semana, e um deles vai ser, por exemplo, a célula financeira, o outro a célula mercadológica, aí um outro sobre o escopo operacional, aí o outro sobre a cultura DJ, um outro post sobre eventos e assim vai. Então você não vai ter que fazer, as pessoas não vão ter que fazer post toda semana, não vai sempre tem que ser alguém que está atolado. Então as ideias relacionadas com essa pergunta principalmente são: se ninguém conseguir fazer da célula um post que é bem simples, na verdade, a ideia é só indicar um livro legal para algumas pessoas lerem ou definir um conteúdo, então um conceito, definir, por exemplo, para as pessoas o que é o CAC, por exemplo, ou o que é capital de giro, então é uma coisa bem pontual que provavelmente não ia interferir nessa rotina. E também, se ninguém conseguir fazer, a ideia é que a diretora de marketing faça o conteúdo, tendo acesso ao drive da célula, do que foi discutido na semana, ou um treinamento legal, ou algum vídeo no YouTube que a gente possa recomendar para as pessoas que seguem a gente. A ideia não é fazer artigos grandes, é só fazer um story ou um post no feed que seja bem pontual, e a pessoa não precisa nem se preocupar com a estética, é só com a parte de conteúdo. E sobre decidir quem vai fazer, sobre o sênior, sobre as pessoas que vão estar afogadas com o GV, com projetos, com um monte de coisa, a ideia de definir o cronograma semanalmente é que essas pessoas que estejam afogadas na semana não sejam escolhidas para fazer o conteúdo pontual do dia. Acho que é isso. Boa. Próxima. O que você aprendeu com os 3 últimos diretores da sua área? Isa, Jess e D. E o que você enxerga de erro na gestão deles que você não gostaria de cometer novamente? Eu acho que na gestão do Dan, eu vou começar na ordem, né? Porque uma coisa que eu aprendi foi que você pode lidar com a área bem, mesmo não gostando tanto dela, então imagina gostando. Isso foi uma coisa que me motivou muito, porque eu sei que ele foi um diretor que foi para a área de marketing muito mais pela IJ do que pela área em si, ele nem se importava muito com a área, pelo que ele falava, então isso foi muito, muito bom de ouvir. E a crítica também vem nisso, que é de ele não se importar talvez tanto com a área e se importar muito com a IJ e não ter muito balanceamento. Na gestão da Jess, uma coisa que eu vejo que foi muito boa foi o amor dela pela área e pela IJ, então foi uma coisa que melhorou muito, ela melhorou muito os processos da área, deixou as coisas muito arrumadas e funcionando muito bem, mas ela era um pouco insegura das coisas que fazia, não no sentido só de personalidade, mas no sentido das iniciativas, então não tinha muito pulso firme e as coisas acabavam morrendo e não indo para frente. E acho que na gestão da Isa, Isa, eu vou falar olhando para você, tá? Porque você tá grande na minha tela, é esquisito falar a gestão da Isa para ninguém. Então, na sua gestão, eu acho que os processos ficaram muito presos na mesmice, nesse sentido de não ter inovação. Então, foi uma mesmice no bom sentido, de que entrou muito lead, então pela prospecção passiva foi muito bom, o desempenho da área foi muito legal, mas faltou tocar as iniciativas e tocar elas até o final. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Tá se comovendo para o tempo aí, ô Julião. Gente, um segundo, só minha cachorra tá latindo muito para não atrapalhar. Tá, eu vou fazer a próxima já então. Não entendi o seu posicionamento sobre a pergunta do Feamans. Você disse que as pessoas que não se envolvem em projetos não devem ficar na empresa, mas em um momento como esse de crise, tudo bem não manifestar para projetos. Acho que é isso mesmo. Tudo bem não manifestar porque a gente não tá com todos os projetos chegando e não precisa de gente. Então, o que eu quis dizer foi assim, se tá todo mundo alocado, se essa pessoa ela não tá fazendo nada, tem projetos, para ela ser alocada e ela não quer, é uma história. Agora, se não tá chegando muito projeto, se a pessoa não tá indo atrás de projetos, mas tá ajudando a EJ de muitas outras maneiras, eu acho que é válido ficar. É mais nesse sentido, assim. Tá bom. Na sua resposta 2 do briefing, pediu as principais interações entre as áreas para o ano. Você falou sobre várias. Queria que você dissesse de maneira direta. Quais são as 2 principais áreas que vão precisar interagir para o próximo semestre? ADM Fin e tudo, mas basicamente ADM Fin comercial, projetos e marketing, então ADM Fin tríade e comercial e projetos. Isso porque os
nosso próximo ano está permeado por um cenário talvez de instabilidade financeira, então a DMFIM é muito, muito importante. E comercial projetos, porque a gente já está aspirando em relação com... Primeiro que é o core, né? Tudo que a gente faz de bom, a gente tem que focar muito nisso. E porque a nossa aspiração envolve muito com entregar soluções completas implementadas, que vem dessa relação, principalmente. Queria que você fizesse 3 críticas para a diretoria atual como um todo, então não para mim, tipo, para o time de diretoria, e falasse como você pretende se encaixar e como você acha que você pode ajudar ele a melhorar. Tá, então 3 críticas. Eu acho que uma das críticas é, às vezes, a comunicação. Então, as decisões tomadas são muito embasadas na opinião da gestão, mas às vezes a comunicação parece top-down. Foi uma coisa que foi muito mencionada. Eu acho que por isso ter me incomodado bastante desde que eu entrei na J seria uma maneira de melhorar a comunicação com a gestão e fazer com que a fala da diretoria não pareça top-down, porque não é. Uma outra crítica à diretoria talvez seja levar muito pouco em consideração a cultura de atraso, então está muito conformado com a cultura de atraso, principalmente em eventos da IJ, e eu acho que isso é uma coisa que também me incomoda, então acho que por isso que eu poderia agregar, no sentido de que até as pessoas da IJ sabem que eu sou chata com cobrança nesse sentido de horário, de cobrar a galera para vir, então isso é legal. E um outro ponto crítico à diretoria atual talvez seja uma oscilação de presença de algumas pessoas da diretoria. Então, tem momentos que estão muito presentes, tem momentos que estão muito afastados, e às vezes o resto da diretoria não puxa e não balanceia isso. Acho que é isso. Bom, diversas vezes durante seu tempo de EJ, você comentou sobre a não valorização e reconhecimento formal de pessoas da gestão. Qual será a sua posição como diretora diante desse ponto e se você tem alguma iniciativa sobre isso? Legal. Eu acho que se for pensando assim, eu como diretora não teria muita iniciativa sobre isso direta, só de falar sobre o time de diretoria e falar sobre as pessoas. Então, acho que a parte mais indireta é a vivência na sede, de ver quem está merecendo reconhecimento, dar um toque nas pessoas que fazem esse reconhecimento. Acho que essa é a principal atuação. E hoje as medidas isso é um ponto que eu toco tanto até no Comitê Cultura, e é uma coisa que a gente está correndo muito atrás, de reconhecimento, principalmente informal, para as pessoas, e motivar cada vez mais a galera da DJ a gostar de fazer as coisas que faz e a ter mais motivação de fazer melhor. Então, acho que é observar quem está merecendo, observar todo mundo, tentar ter uma interação com a galera e poder passar esse feedback para a diretoria que às vezes tem menos contato. A diretoria de marketing é muito solitária, possuindo diversas atividades, se não todas, realizadas apenas pela diretora. Assim, quero saber a sua opinião sobre isso e como você garante que não se desmotivará ao longo da gestão. Eu acho que talvez seja um problema inicial acostumar a trabalhar sozinha, nesse sentido, óbvio que vai ter, no caso, a Volup, mas não é nem um pouco a mesma coisa do que trabalhar com as pessoas da EJ. Principalmente no cenário de corona, então a minha resposta para isso no cenário normal seria morar na sede, porque eu vou sentir muita falta de trabalhar com as pessoas da EJ, de ver como tá rolando e como as pessoas que ficam lá na sede sabem de dar pitaco em projetos, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu acho que agora no tempo de corona é mais ficar ativo em coisas como Insta, ficar ativo nas iniciativas que a gente está fazendo. Gente, travou ou não? Tá tudo bem? Porque para mim apareceu que tá reconectando. Tá check? Tá. Tá bom, foi mal. Apareceu internet instável, eu tomei um susto. Mas acho que é mais nesse sentido. E agora, no cenário de corona, para não desmotivar, eu acho que vai ser acatar o que todo mundo vai fazer para não desmotivar. Correr atrás de tudo que dá para fazer de comunicação informal com o pessoal da EJ, nesse sentido. O que é um lead qualificado para você e qual que é a importância dele? Tá, essa foi uma discussão que eu tive até bastante com a Isa durante o processo, e eu acho que hoje, para mim, um lead qualificado é um lead que chega até a apresentação de proposta. Desculpa, Isa, qual que era a segunda parte? Pergunta. Dá pra achar aqui. E qual era a importância dele? Qual a importância? Tá. A importância de um lead qualificado, tá? O que é um lead qualificado é que chega na apresentação de proposta, isso porque eu acho que é o momento que dá para perceber, a partir do diagnóstico já dá para perceber se o cliente seria
seria bom ou não para a gente fazer uma proposta e elaborar a proposta para mim, é dizer que a gente poderia fechar um projeto. Então, por isso que eu escolhi esse momento, assim, como lead qualificado. E a importância de um lead qualificado é principalmente com relação ao time de comercial. Primeiro que leads qualificados, eles são indicadores de marketing, do desempenho. Então, se estão chegando muito leads qualificados, quer dizer que a área de marketing está funcionando bem. E é muito importante para comercial, porque comercial, como o Enzo disse até no começo da sabatina, é uma área enxuta, que está focando muito em qualidade e um pouco em volume. Então, é uma área que não pode, no caso, perder tempo, que não é perder tempo, mas é, de uma certa forma, fazendo proposta para aqueles clientes que não conseguiriam fechar por um motivo ou outro, não porque não gostaram da proposta, mas que já não conseguiriam fechar mesmo que amassem. Então, é mais nesse sentido. Um lead qualificado serve para ajudar o comercial a ter o melhor desempenho possível e para mapear o desempenho de marketing. Qual que é a sua opinião sobre a tomada de decisão do time de diretoria hoje e o que você mudaria na sua possível diretoria? Tá, legal. Eu acho que a minha visão da tomada de decisão vem, de novo, da parte de comunicação. Eu acho que, às vezes, essa diretoria atual pode passar uma imagem de que não toma decisões baseadas muito na opinião da gestão, até porque as pessoas na diretoria hoje são pessoas com opinião muito forte, com personalidades muito fortes. Então, eu acho que eu mudaria essa forma de comunicação. Então, mostrar para as pessoas como que as decisões estão sendo tomadas, um pouco mais do processo por trás, fora os alinhamentos de R&D. Então, falar mais mesmo com a galera do que está sendo feito. E é isso. Se a gente mudar de empresa terceirizada, pode ser prejudicial para o Ads? Olha, eu acho que a tendência, se mudar de empresa terceirizada, é talvez ter uma queda pontual e depois voltar ao desempenho, igual tem geralmente quando as coisas mudam só para adaptação à mudança. Mas eu acho que depende muito da empresa. Se está se referindo à que eu mencionei, né, a Colinatec, eu acho que não. E eu falo isso porque ela cuida do Ads de algumas empresas juniors grandes hoje no mercado. E acho que como a Fluxo e a FECAP, então isso é muito importante. Ah, não, desculpa, na FECAP é uma outra empresa que cuida, desculpa, é na Fluxo mesmo. E que falam que funciona muito bem. Eles recomendam muito, então eu não acho que teria uma queda no Ads. Eu acho que talvez teria um degrau de adaptação. Não sei quanto isso está certo matematicamente, mas é isso. Queria que você fizesse uma análise sobre o porquê surgiram os donos de conta e comentasse melhor sobre a atuação deles hoje, falando sobre as responsabilidades deles e como isso impacta em marketing. O impacto dos donos de conta em marketing, eles são principalmente... E eles surgiram, tá? Para esse motivo, para gerar uma experiência do cliente, um fluxo mais unido e também para não ter as quebras que tinha quando a pessoa vai cobrar e às vezes o cliente não leva a sério, a pessoa que está vindo não tem qualquer tipo de relacionamento com ele, então tende a não responder. Então a ideia do dono de conta era para fazer as pessoas responderem mais e para melhorar a experiência do cliente e também organizar a responsabilidade de uma pessoa só, porque isso ficou meio que uma bagunça no final da gestão. A Isa estava fazendo, alguns ESCs, alguns era Esté, então estava meio bagunçado e querendo dono de conta você tira esse problema. A importância dele para marketing é, que eu falei, no pilar de experiência do cliente e também de análise de dados, então nesses dois principalmente. E na de análise de dados, porque no ESC a gente tem as principais perguntas que refletem tudo aquilo que eu tinha mencionado, que acho que até falei um pouco no case, que é você perguntar se foi satisfatório, se o cliente está satisfeito, se o preço condiz com a proposta, se ele recomendaria a gente, se já recomendou, e outras coisas nessa linha. Faltou alguma parte da pergunta, Isa? Não sei, perdi já ela. Bom, vamos para a próxima. Quais que você acha que são os piores pontos no nosso branding e como nos posicionamos? Como você acha que poderemos melhorar isso? Eu acho que eu tenho algumas opiniões polêmicas sobre isso, então eu acho que a gente tem uma marca antiga, apesar dela ser tradicional e alguns dos nossos aspectos serem tradição, ela talvez passe essa imagem até um pouco demais. E eu acho que o principal erro do nosso branding hoje é se apoiar e ficar confortável no nosso nome. Então, a gente é totalmente dependente do nosso nome. E se a gente mudasse a identidade da marca, assim, óbvio que eu não quero, mas só uma experiência que algumas marcas fazem. Se a gente mudasse o nosso nome, as pessoas ainda saberiam o que a gente faz e quem a gente é pelo resto do nosso branding. A resposta, eu acho que hoje tenderia muito para o não. Então, eu acho que esse é um dos principais erros. A gente não olhar para todos os outros aspectos que envolvem isso, que é não só a imagem de marca, mas quanto as pessoas falam da gente, como elas veem a gente, com o que a gente se relaciona no âmbito social, com o que a gente se relaciona em todos os outros âmbitos
nas partes nos stakeholders que a gente tangibiliza. Então, eu acho que esse é um dos principais erros, é conforto no nosso nome. Ainda dá tempo de mais uma? Pra quem tá É isso que eu ia controlando. avisar. Acabou de dar o tempo, então essa foi a última. Boa. Então, parabéns, Ká. Palminhas aí, pessoal. Aqui à distância. Muito feita. Parabéns pelo processo, Ká. Sabe que é foda estar aí. Galera, passem feedbacks para elas. Usem esse tempo para passar feedback. Lembrando que amanhã, às 5, começa a nossa assembleia, presença obrigatória, tá? Vai ter a votação e lá a gente vai explicar exatamente como é que vai ser essa votação. Gabi, você vai soltar hoje, você já quer dar esse aviso ou você solta depois no grupo? Não, quero, já que tá uma geral aqui. Gente, vou soltar hoje uma pesquisinha de clima, tipo, mais rápida, assim. Então, tentem